Oi, médicas e médicos ilimitados. Hoje, mais um episódio do Medicina Ilimitada. E hoje o Medicina Ilimitada lhes faz um convite. Um convite a voltar ao passado. Um convite a voltar a março de 2020. Um convite a reviver os caóticos corredores dos hospitais. Falta de insumos, uma luta contra um inimigo invisível. Como a gente conseguiu vencer essa batalha? E hoje, para ajudar a repensar, a relembrar essa época e a responder essa pergunta, eu tenho o prazer, a honra de convidar a doutora Fernanda Colares, doutor Flávio. Eu vou tirar o doutor porque eu não gosto dos doutores, Ótimo. não gosto desse nome, não gosto desse, como chama isso, adjetivo, não sei, eu não gosto do prenome doutor, mas eu tenho que dizer que vocês estão aqui porque vocês são médicos ilimitados, porque o Flávio eu já conheço de muito tempo, então eu tenho um carinho enorme por ele, já fui comandado por ele, então tenho a honra de dizer isso, e foi um momento especial da minha vida. E a Fernanda eu tenho um carinho de tabela, porque a minha Fernanda lhe adora, então é um prazer tê-los aqui, muito obrigado por estarem aqui, eu sei que vocês vão contribuir muito com todos os médicos ilimitados que vão escutar a gente. Muito obrigado por terem vindo. Certeza. E você falando aí, já faz 5 anos, né? Já faz 5 anos que tudo vai... Exato. 28 de fevereiro foi o primeiro diagnóstico, foi isso? Aqui no Ceará, o nosso primeiro caso foi no dia 15 de março. Perfeito. E a nossa primeira internação lá na Unimed foi dia 19 de março. Olha aí. Que foi que foi o primeiro momento em que o governador, junto da secretaria, viu que realmente ia ser uma pandemia, né? Que já estava entrando dentro do estado, e foi um momento crucial, um marco. Eu lembro que foi no dia de São José, Dia né? de São José. Exatamente. E aí foi aquela convocação, assim, né? Começou o lockdown dia 20. Foi. Foi no dia seguinte. Mas eu quero antes, porque a gente tem umas tradições aqui no Medicina. A primeira tradição é que a gente acredita que a medicina é realmente um chamado. Então a gente leva isso muito a ferro e fogo. E eu quero saber, a gente sabe o currículo de vocês de cor, a gente sabe o quão importantes vocês são para a medicina do Ceará, para a gestão hospitalar no Ceará, mas a gente quer saber o que os outros não sabem. A gente quer saber como foi o chamado da Fernanda, quem é a Fernanda, a gente quer saber como foi o chamado do Flávio, quem é o Flávio. Conheço um pouco, mas, por favor, como foi seu chamado, Fernanda? Bom, eu sou carioca, né? Igual Flávio. Nós. E a minha mãe é médica, né? Minha mãe é pediatra. E aí, assim, crescendo, eu acho que todo mundo chegava e falava assim, vai ser médica igual a mamãe. E eu sempre dizia, não vou, né? Querendo fazer o meu caminho, né? Então, eu disse que ia fazer direito, eu disse que ia fazer um bocado de coisa. E minha mãe sempre me apoiou, né? Até o dia que, acho que eu estava ali no início do ensino médio, e aí eu falei, mãe, não tem jeito. Eu tentei gostar de outras coisas, mas eu quero mesmo fazer medicina. Ela, que bom. Eu falei, mas eu não vou fazer pediatria. E aí eu entrei na faculdade, né? E ela super me apoiou até a hora ali pelo meio da faculdade, que eu falei, mãe, não tem jeito. Eu vou fazer pediatria. Não consigo gostar de outra coisa. Não consigo gostar de outra coisa, eu vou fazer pediatria. Tá na genética, talvez, já tinha mas modificado. Eu lutei contra porque eu queria o meu caminho, né? Mas é isso, é o meu caminho de qualquer jeito. E realmente, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja a medicina, né? E aí eu fiz a faculdade normal e a residência de pediatria. Eu nunca me imaginei como gestora, né? Eu fiz a residência em pediatria, só que eu conheci alguns professores que acabei me interessando em fazer o mestrado. Então, acabei a residência e eu entrei no mestrado. Porque também, assim, antes de ser médica, uma coisa que eu sempre quis era ser professora. Né? Então, isso eu já sabia. Independente do que eu fosse fazer, eu ia seguir a carreira acadêmica. E aí, quando eu acabei a residência, eu fui para o mestrado e eu fui fazer mestrado em epidemiologia. Né? Na verdade, mestrado em saúde pública com a área de concentração em epidemiologia. E aí, eu estava grávida do meu primeiro filho, morando ainda no Rio. O Rio de Janeiro, assim, né? Muitos médicos por habitantes, claro. Uma vida muito difícil, trânsito, custo de vida alto e tal. E para completar, eu fui assaltada, chegando no plantão, estava grávida, arma na cabeça. E aí foi a gota d'água para realmente a gente decidir ir embora do Rio de Janeiro.
E a minha família é daqui de Fortaleza, e aí a gente resolveu, eu e meu marido, né, e meu filho mais velho, no caso, virmos aqui para Fortaleza. A minha mãe é cearense, só que foi fazer faculdade no Rio e ficou, voltamos todos para Fortaleza, né? E ela fala Fortaleza como um bom fortalezense. Mas quando eu era pequena, eram 3 meses do ano que eu passava aqui, porque eu entrava de férias nesse mesmo dia à noite, eu já estava no avião vindo para cá. Então, isso é bom demais. A minha vida, né, eu sempre sonhei em morar aqui em Fortaleza mesmo. E aí, assim, quando eu vim para cá, eu vim para dar aula, né, e vim para trabalhar no hospital. Então, eu entrei como professora do curso de medicina da Unifor e entrei como intensivista no Valdemar Alcântara. Legal. E aí, a minha coordenadora, à época, lá no Valdemar, ela se interessou muito, porque como eu tinha esse passado, né, do mestrado, da epidemiologia e tal, então eu entrei para ajudá-la na coordenação dos protocolos da unidade, né, entender de número, estatística e tal. E aí, 1 ano depois, essa minha coordenadora, né, foi seguir a carreira dela e saiu do Valdemar, e ela me indicou para ser coordenadora da UTI pediátrica, que era onde eu trabalhava. Então, foi quando eu entrei na gestão, mas eu era coordenadora de uma unidade pequena, né? A UTI tinha 8 leitos, 10 médicos, então era uma coisa bem pequenininha. E aí, no ano seguinte, aí esse louco aqui, eu tava grávida do meu segundo filho, e aí o Flávio me ofereceu, né, para ser diretora de processos assistenciais, seria como se fosse uma diretora médica do Hospital Valdemar Alcântara. E aí eu fui diretora médica, depois fui diretora geral, fiquei 10 anos no Valdemar. O louco tava muito certo, né? Tava. Esse louco, eu vou te dizer, o cara já... Não, e ele falou assim, não, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu, na minha cabeça, falei assim, ele deve me oferecer o centro de estudos, porque tava vago o centro de estudos, tava vago, centro de estudos, mestrado, tem tudo a ver. Ele, não, direção, como? E aí, realmente, eu me encontrei na gestão, e aí, em 2019, eu fui convidada aí ser diretora-geral do hospital da Unimed, né? E aí era um hospital, em termos de leitos, era parecido com o do Valdemar, mas tinha emergência, tinha oncologia, era uma complexidade ainda maior, né? E aí, em 2020, veio a pandemia, então foi tudo assim, né? As coisas atrás da outra. Exatamente. Sabe que episódio passado, não sei se vocês conseguiram ver, mas a gente estava com o Diogo, né? Que, sim, inclusive... Grande querido. Lhe mandei um abraço no episódio, não sei se você viu. Grande amigo, grande amigo. E a gente falava exatamente isso, né? Porque a gestão, por mais que hoje a gente entende que o gestor médico ele tem que estar muito bem preparado, mas em algum momento parece que você é levado, né? Isso. Que você não escolhe se preparar para a gestão, senão você é abduzido, você é guiado para aquilo, né? Por alguns loucos, mas que veio o potencial e extremamente certo, né? E um visionário, né? Um visionário. A minha ordem foi essa, né? Então, eu primeiro virei gestora e depois pronto. Aí eu fiz especialização, aí eu segui com doutorado. Hoje eu tenho título de administração em saúde. Então, eu fiz isso depois. Hoje eu já vejo alguns alunos que, ao se formar, já pensam e já fazem antes, né? Essa formação em gestão. Já se preparam pensando como uma especialidade. Exato. Né? E na faculdade, na graduação, a gente já fala mais. Porque eu sempre digo, na minha graduação, eu tive uma aula, não foi nem uma disciplina, uma aula de gestão de consultório. Foi tudo que eu tive de gestão na faculdade inteira, nem isso eu tive essa... Nem eu, Fernando, também não tive isso uma aulinha, né? Vou botar a culpa agora. Olha, todas as vezes que eu quebrei, todas as vezes que não deram certo meus empregos, foi porque eu não tive aula disso. Mas o preparo é isso, né? E hoje a gestão, ela é muito presente, né? Então a gente fala de gestão, a gente fala de qualquer coisa, hoje não tem mais bodega, né? Mas na minha época a gente chamava bodega aqui, viu, Fernanda? Então, as bodegas hoje elas precisam ser bem administradas, precisam ser bem geridas, né? E para isso, hoje não tem mais, não cabe mais o amadorismo, né? Hoje você tem que ser realmente um gestor profissional. São muitas responsabilidades que a gente vai falar delas, porque acho que elas afloraram em 2020, né? A gente vai falar já disso. Agora falta o Flávio falar do chamado dele. Não, comigo, acho que foi muito relacionado a propósito também, sabe, Dove? Parecido com a Fernanda, assim. Parece que quando está no nosso destino, o caminho nos leva, né? Por mais que você, às vezes, siga outro caminho. Eu cheguei uma época do 2º grau, aí tinha eu que ser militar ou fazer escola técnica. No Rio era assim, né? Você fazia Cefet, ou escola técnica quando a gente estava no particular, para depois você fazer uma faculdade. E eu fui fazer Cefet. Fiz Cefet, me formei em técnico em mecânica,
Que legal. Comecei a trabalhar, era desenhista projetista de uma fábrica. Sério? Fios e Cabos do Brasil, FICAP. E trabalhava nessa fábrica lá como desenhista projetista. Gostava bastante, mas assim, em algum momento da minha vida aconteceu um chamado, assim. Mas eu quero fazer medicina, sabe? Do nada, não tinha influência... Eu tinha, assim, um desejo, sabe? Um desejo que não era uma coisa construída ainda, né? Mas tinha esse desejo. E aí eu estava com essa transição de tentar pensar em medicina. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, estava trabalhando, eu perdi minha mãe. E esse movimento de perder minha mãe, gera um sentimento de impotência muito grande, né? Rapaz, o que eu posso fazer? Mas não sei fazer, né? E aí eu acho que veio esse movimento, não vou fazer medicina. E aí eu lembro demais, quando eu fui contar pro meu chefe sobre que eu ia fazer medicina, ele perguntou, calma, tu brigou com alguém, tá chateado com alguma coisa? Porque eu pedi demissão, né? Aí, não, mas é que eu vou fazer medicina. Começaram a rir, né? O cara consertava a máquina, agora vai consertar a gente. E teve todo aquele momento de vestibular, tinha que ser vestibular realmente lá no Rio, era competitivo, né? Eu tive que abster para estudar. E aí fiz na Federal Fluminense, medicina. E aí teve todo aquele movimento, né? Rapaz, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí fiz residência, clínica, pneumologia. Nessa época eu casei com Fernanda. Fernanda fez própria militar aeronáutica. Né? Que não é a Fernanda. Claro que É outra Fernanda maravilhosa, né? E a Fernanda fez própria aeronáutica, prova de carreira. E o local que a gente vinha era Fortaleza. Rapaz, eu achei maravilhoso. Claro. Eu conheci Fortaleza próximo dos 16, 17 anos. Fiquei apaixonado por Fortaleza. E aí tudo certo para vir para Fortaleza. Aí quando a gente descobre que a vaga dela era para Rio Grande do Sul. Rapaz, Rio Grande do Sul eu trabalhava muito no Rio. A gente fez um pacto que eu ia trabalhar menos. Eu era responsável por 2 UTIs no Rio. Intensivista lá. E aí nesse movimento da Fernanda Flávia, mas eu acho que eu vou, viu? Alguma coisa me diz que eu tenho que ir, alguma coisa me diz que a gente não tem que ficar no Rio. E por incrível que pareça, eu acho que um dos estímulos também, olha como é interessante isso, como a cidade mexe com a gente em termos de formação. Foi a violência também que fez eu pensar que o Rio estava muito violento. E a gente falava assim, olha, ontem foi meu amigo, hoje foi meu primo, mas vai ser eu. Mas eu acho que não está dando mais, assim, para ficar aqui. No Rio a gente trabalhava muito, né? As distâncias muito grandes. O Rio de Janeiro, ele é povoado de locais perigosos. Então você acaba passando por algum local desse na transição. Não tem como fugir, é muito morro. Muito, né? E muito perto, né? Tudo muito perto, em todo lugar, né? É visível, né? Aqui também, né? Assim, mas aqui eu acho que ainda tem uma certa, né? E aqui tinha uma segurança até maior quando a gente chegou, né? Hoje existe já um conflito, né? Que ano, Flávio? Foi em 2004 para 2005. Eu tinha acabado de conhecer a Fernanda e estávamos mudando para o Chile. Olha aí. Em fevereiro, março de 2005, chegávamos no Chile. E você chegando aqui. Eu cheguei aqui em 2009, janeiro de 2009. Eu cheguei no final de 2004, começando em 2005. E aí, por incrível que pareça, Fernanda a gente voltou. A gente foi no Rio Grande do Sul conhecer a cidade, era Santa Maria. Fui muito bem recebido lá em Santa Maria. As pessoas foram extremamente carinhosas, né? Mas quando a gente estava vindo, aí a Fernanda falou, não, eu vou, Flávio, eu vou. Aí fez essa com convicção, ela foi para o curso da aeronáutica. Quando chegou no curso da aeronáutica, deu certo, a vaga é Fortaleza. Eu falei, opa. Não, então, porque carioca a gente gosta de praia. De praia, não, todo mundo gosta de praia. Você gosta cidade sem praia, às vezes a gente fica perdido. Eu não sei onde que eu tô, sabe? A praia nos direciona, inclusive. Onde o sol nasce, o leste não é onde o sol nasce. Estrategicamente, né? E aí deu certo, né? Então a gente veio para Fortaleza, me sinto em casa em Fortaleza. Sou cidadão fortalecense, viu? Sou cidadão de Quixeramobim também. Aí, tem mais cidadão Meus do filhos. Tenho 2 filhos maravilhosos, os 2 são cearenses. E eu falo com a Fernanda também, cearoca, viu? Porque, de fato, me sinto muito à vontade nessa cidade aqui, fui muito bem recebido. E é um povo muito acolhedor, demais. Né? O cearense, ele tem essa... Eu acho que essa conexão com o carioca, ela é muito sincera, sabe, Rodolfo? Eu acho que essa percepção de harmonia, de relação é muito grande entre o cearense e o carioca. E aí, nesse movimento, né, eu vim para cá, aquela promessa que é trabalhar menos,
né? Uhum. Logo isso Aham, sei, fala como- logo isso não Faz aconteceu. como a Júlia. Quando eu Aham, vi- sei, papai. Eu sei, papai. Exatamente. Quem vai entender de hospital, quando eu vi, eu tinha vários adesivos no meu carro de vários Vários hospitais. hospitais. Fernanda reclamando que não foi o que a gente combinou. E eu fui convidado para fazer uma prova para o Valdemar Alcântara, para entrar como médico no Valdemar Alcântara. Quando essa prova aconteceu, eu lembro que era muito difícil eu fazer, não tinha tempo para pegar a documentação. Uma grande amiga, Rita Isabel, que era neuro, a Rita, não tem problema não, vai dar certo, já falei aqui, você só vem escrever, fazer a prova, vai dar certo, depois você pega os documentos. E assim foi. Entrei no Valdemar Alcântara, né? Também eu, logo depois fiz concurso, também comecei a trabalhar no Hospital de Messejana. E no Valdemar Alcântara eu comecei a assumir cargo de gestão, que era uma coisa que eu tinha até, tu vê, né? Quando o Dove fala da percepção de você ser guiado para a gestão, né? Eu tinha prometido que eu ia ficar mais calmo, não ia me meter na gestão, mas aí a gente acabou tendo um problema na clínica médica do Valdemar, eram muitos médicos, acabei assumindo junto com o Fabrício lá a coordenação da clínica. Espetacular. Fabrício espetacular. Fabrício Martins, cara fenomenal. Aí da clínica médica eu fui para a direção técnica do Valdemar, da direção técnica do Valdemar 2 anos depois, diretor técnico do SGH, e 2 anos depois, diretor-presidente do SGH. E uma coisa, como a Fernanda falou, a gente vai formando, né, a nossa percepção de gestão, tentando ocupar os gaps da nossa formação, que ela é muito pouca, né? Perfeito. E então fiz primeiro gestão hospitalar na UFC, depois na Fiocruz fiz segurança do paciente, depois fiz gestão de negócio, estou fazendo MBA cooperativismo, então não acaba, né? Você... Não, e é isso. Na verdade, eu acho que o médico ele tem uma certa vantagem na gestão por dois motivos. Um deles é que a nossa vida são as pessoas. Né? E quando a gente está na gestão, basicamente a coisa mais importante é a gente. Né? E o segundo é gostar de estudar. Exatamente. Né? Por menos que a gente goste, mas a gente foi treinado Parece a que está estudar. faltando alguma coisa quando não está lendo nada, né, Dô? Exatamente. Então, Eu até, assim, eu falo com as pessoas às vezes, depois que eu li o Pipeline da Liderança, do Rancharan, falei, por que eu não li esse livro antes, sabe? É me ajudar tanto, porque a gente vai crescendo de forma intuitiva, eu acho que ele dá uma percepção, primeiro você é líder de si, depois você é líder dos outros, depois você é líder de líderes, depois líder do negócio, depois líder corporativo. E mostra exatamente o que você tem que largar e o que você tem que assumir nessa jornada. Então, acho que depois que eu li, eu falei, rapaz, eu devia ter lido isso antes, sabe? Mas agora, né? Porque eu já estou lá em cima, né? Mas às vezes Mas antes a gente não ia ter maturidade para pode entender, ser. né? Porque... Mas é fenomenal. Tudo e no seu foi tempo assim. também, né? Exato. Tudo no seu tempo, né? E é aquela coisa mesmo. Aí eu tive um feliz encontro. Tive alguns momentos, eu sou cooperado da Unimed desde 2008, e aí tinha aquele movimento de eu ir para compor, né, a equipe da Unimed, mas naquele momento eu vivia muito o SGH. E foram anos bem intensos. Eu trabalhei 17 anos no SGH, 8 sendo presidente. Junto do SGH, a parte de gestão, né, eu acabei assumindo um cargo nacional que foi o IBROS, que fiquei 3 anos como presidente do IBROS, que é o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais. Então, esses dois movimentos, naquela hora não permitia isso. Claro. Até que, em junho, Junho, a Fernanda... a gente começou a conversar. Começamos a conversar, de eu fazer esse movimento, eu tinha já o movimento É aquela história, a gestão, ela tem um período também, né? Tem uns ciclos, né? E eu consegui uma pessoa maravilhosa para ocupar o ciclo, a Virgínia, né? Que é uma pessoa ímpar. E aí, quando esse ciclo estava terminando, a Fernanda me procurou junto com o nosso presidente, o Marcos, para fazer outra história lá na Unimed, né? E agora estou como superintendente de gestão e planejamento lá. Muito feliz, fui muito bem acolhido lá na Unimed, me sinto em casa também. Não, e é um grupo, eu posso dizer, conheço a todos. Acho que a única pessoa que eu não conhecia pessoalmente era a Fernanda, né? E é um grupo, e a gente sempre fala aqui do modelo de gestão da Unimed Fortaleza, especialmente, porque é um modelo de gestão a ser seguido, né, por outras operadoras de saúde, por outras Unimedes, né? Que é um modelo de sucesso. Se a gente pegar, por exemplo, eu estava estudando, porque aqui não acredito que é só chegar e falar não, viu, Fernando? Aqui a gente tem que se preparar e tal. Eu estava vendo como a Unimed angariou, né, a carteira de clientes da Unimed, como ela vem aumentando desde o início da pandemia, por exemplo, né, a cada ano 5%. Então, assim, é um grande movimento, né?
é sinal de que o modelo de gestão está funcionando e, assim, a gente só tem a parabenizar o Marcos. Não, é Fabrício, sensacional. vocês, Eu acho né? que é aquela coisa, sabe, Dove? É interessante que boas instituições nos transformam também, né? Então, Claro. o Valdemar me transformou, o SH me transformou, é uma instituição que eu tenho um orgulho enorme. E a Unimed me transforma todo dia também. E esses aprendizados da saúde pública e da saúde privada, elas têm muita correlação. Obviamente tem suas particularidades, Claro. mas os ganhos são muito sinérgicos em relação ao conhecimento, sabe? A gente vai falar sobre isso em muito pouco tempo, sobre essa sinergia ou não. Mas eu queria lembrar lá de março de 2020, né? E um pouco da trajetória do que foi a pandemia do Covid, Certo. né? Porque eu gosto de dizer que foi... Gosto não, né? Ninguém tem prazer de dizer isso, mas assim, mas foi o pior momento das nossas vidas. A gente espera que tenha deixado um legado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas em termos de números, são números extremamente importantes, né? Então, no Brasil, são 39 milhões e 100 mil diagnósticos, são mais de 715 mil óbitos nesse tempo, desde março de 2020. No Ceará, 1 milhão e 500 mil e um pouco mais, quase 29 mil óbitos, né? Então, só se a gente falar aí brevemente desses números, a gente já tem um pouco da marca que isso deixou para quem está no hospital, para quem não só o gestor, mas quem está na linha de frente, para os técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Então, todos nós ainda carregamos essa lembrança que, como a gente falava há pouco, faz 5 anos. Talvez boa parte da população tenha esquecido, mas nós não esquecemos, né? E a gente, eu tenho certeza, mas eu quero perguntar isso para vocês, a gente estava preparado para viver o que a gente viveu? Vocês estavam preparados para assumir a direção da Unimed, a direção social da Unimed no ano anterior e de repente se dar conta de algo tão grande? Vocês estavam preparados para isso? Eu acho assim, né? Aquela coisa do propósito, do chamado, que às vezes a gente tenta se desviar e a vida leva a gente para o caminho, né? Então, eu entrei na Unimed em março de 2019 como diretora do hospital. E o hospital estava passando pelo processo de recertificação da acreditação internacional que Menton que o hospital tem. E estava com algumas dificuldades nesse processo. Então, quando eu cheguei, eu tive que mergulhar de cabeça para que o hospital fosse recertificado, né? Eu tinha muita experiência com acreditação, porque eu já tinha vivenciado isso no Valdemar, dos meus empregos lá no Rio também. Então, eu mergulhei de cabeça nesse processo de recertificação. Então, isso fez com que eu conhecesse o hospital a fundo em muito pouco tempo. Talvez se eu tivesse entrado só como gestora do hospital numa época sem crise, eu não sei se eu teria tanto conhecimento do hospital quanto eu acabei tendo. Vocês já estavam em crise, porque era o crise da crise da... Entendi. Mas é aquela coisa, né? Parece... Se eu tivesse chegado em qualquer outro momento no hospital, eu não sei se eu estaria tão preparada, né? É isso, né? Se alguém pode se preparar para uma pandemia, mas eu não estaria com uma bagagem que eu tive em tão pouco tempo no hospital para poder assumir o hospital naquele momento da pandemia. Mas é engraçado que quando eu falava do hospital e tal, as pessoas diziam, nossa, mas tem 2 meses que você chegou, 3 meses, como é que você já sabe isso tudo? Mas é porque eu estava muito dentro das áreas. E ao trabalhar o processo de acreditação, a gente está vendo as fortalezas, a gente está vendo as oportunidades de melhoria. Então, é um conhecimento muito profundo que a gente tem mesmo. Então, eu acho que isso ajudou muito nesse processo da pré-pandemia. Da preparação para isso, né? E é aquelas coisas assim que é, né? Quem acredita, né? É ali a mão de Deus, é alguma força maior. Porque o que aconteceu? Eu era muito bem relacionada, né? Com a Escola de Saúde Pública, com a CESA, com o pessoal. E aí, quando foi em dezembro de 2019, o epidemiologista da secretaria, né, o Tanta, nós todo mundo conhece, ele me liga e diz assim, Fernanda, a gente está prevendo uma epidemia de dengue para o ano que vem, para aqui, para Fortaleza. Faz 7 anos que o sorotipo tipo B não circula por aqui, é um sorotipo que vai pegar criança e idoso, vai ser uma epidemia grande. E eu tinha vivido uma epidemia grande de dengue lá no Rio, sabia o horror que era. E aí ele falou assim, vamos nos preparar? Eu falei, com certeza, né? E aí a gente começou a se mobilizar enquanto hospital da Unimed, enquanto rede própria da Unimed, para enfrentar essa epidemia de dengue. Por quê? Eu ia precisar de laboratório, eu ia precisar deshospitalizar os pacientes, eu ia precisar reavaliar os pacientes. Então a gente montou um comitê de crise para tratar da epidemia de dengue.
Olha. E aí, quando veio o Covid, a gente só virou. Então, assim, a gente estava se preparando sem saber que era para isso, mas a gente estava se preparando para esse momento. Sorte, Flávio? Não tive, não. Não tive assim. Agora eu vou até um ponto assim. Eu vivi um momento parecido em 2001, 2002, que era a SARS. Não sei se você lembra, um coronavírus. Sim, eu tive. Né? Coronavírus não, era o H1N1. H1N1. Que era... 2008, 2009. Não, é porque antes disso, em 2002, 2003, existia um coronavírus lá no Sudeste Asiático, na China, foi encontrado no Vietnã, e aí se descobriu, foi uma das primeiras grandes epidemias que começou a causar insuficiência respiratória aguda. Esse vírus, eu fui chamado para uma reunião, na época, na Fiocruz, e a gente conversando sobre a possibilidade disso virar uma pandemia. Lá atrás. 20 anos antes do Lá no Rio, no Rio. No Rio ainda. Eu estava na pneumologia e foi muito discutido, existiam pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E no final, assim, existia esse risco, né? Foi feito todo um acompanhamento, mas não virou uma pandemia, mas era um coronavírus lá na época. Hein? Então, assim, quando a gente foi até ver outro dia os números, atingiu mais ou menos 25 países, foram 8 mil casos, mais ou menos em torno de 800 mortes. Aí em 2008, 2009, 2012, 2010, chegou a MERS, que era no Oriente Médio, né? Que eram os morcegos infectados, que morderam os dromedários e infectou a população humana. Esse movimento também teve engraçado que foi parecido, foi em torno de 25, 29 países, o mesmo número de óbitos e quase o mesmo número de casos, um pouco menos, assim, se eu não me engano, 3.000, 4.000 casos. Ou seja, ele tinha um momento para começar e era algo limitado, se a gente pudesse dizer. E aí todo mundo, vai virar pandemia? Não virou. E eu acho que um pouco isso, pelo menos eu percebi dos epidemiologistas de um modo geral no Brasil, que acreditava que isso não ia virar uma pandemia, sabe? Até porque o coronavírus, o SARS. E aqui em Fortaleza também, né? Porque quando teve em 2009 a epidemia de H1N1, foi muito forte pra gente. Eu ainda tava lá, foi 2008, eu acho, né? Eu ainda tava lá no Rio, você tava aqui já. Eu já tava aqui. Mas foi muito forte lá no Rio, mas o que todo mundo fala aqui é que aqui no Ceará, clima quente, então essas viroses respiratórias... E o que aconteceu, eu acho, que no início, foi um pouco essa percepção de vários epidemiologistas que eu conversei, não só aqui do Ceará, mas a nível Brasil, sabe? E a percepção, cara... Esses vírus que se dão bem na Europa, ou que avançam no frio, quando eles chegam aqui no clima tropical, eles se perdem. E eu acho que a gente acreditou um pouco nisso. Só que a gente começou a ver, rapaz, o negócio está apertando lá, né, Dove? Eu lembro Espanha, bem da Itália, né? Itália, né? Você começou a ver. Mas aí começou, será, né? Vocês devem ter visto algumas vezes tanto o Bill Gates quanto o Obama falando de uma possível... Pandemia que surgiria uma questão de tempo. Aquele livro lá que foi publicado em 2009, de um relatório da CIA, teve que descreve perfeitamente. Descreve perfeitamente, vai ser no Sudeste Asiático, pelo contato humano e animais. Assim, então, parecia uma questão de tempo, apesar que a gente não acreditava muito nisso, né, Dove? Então, eu acho que isso foi uma coisa... Quando a gente vê os números do Covid, eu acho que ninguém imaginava a proporção que ia ser. Com certeza. Eu vi recentemente, foram... 700 milhões de casos, né? No mundo. No mundo. 7 milhões de casos no mundo. 7 milhões de casos. E 700 mil mortes. 715 só no Brasil. 715 mil mortes só no Brasil. Então, cara, são números assim, quando a gente vê os outros pandemias, enormes. Assim, então, acho que ninguém, sabe, esperava de fato, e ninguém saberia como conduzir uma pandemia de daquele tal tamanho, magnitude, né? Acho que isso aí é uma coisa... acho que o pico, né, da primeira onda de 2020, 2021, o recorde de casos, 6.500 casos num dia, 4.200 óbitos num dia, né? Todas as UTIs lotadas. Aí vem a pergunta, como é que você se prepara para atender 6.500 casos num dia? Porque assim... A gente está falando de uma doença, a gente já era um sistema de saúde colapsado,
tanto privado como público. Perfeito. Aqui a gente vai falar Superlotação sobre... é uma coisa endêmica. Uma coisa endêmica, é isso aí. Assim, a gente fala sobre superlotação em todas as instâncias de saúde, qualquer reunião que você vá, a gente fala sobre superlotação. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você fala que realmente a gente não dá conta. Ainda mais a gente que tem um sistema de saúde que abraça, ou seja, ele quer que você vá, né? Extremamente assistencialista. Como é que você se adapta para essa demanda? Como é que vocês adaptaram, por exemplo, os hospitais do SGH, o hospital da Unimed, a rede, né? Porque a gente está falando da maior rede credenciada de hospitais do estado do Ceará. E a gente está falando de 6 hospitais à época, cento e quantas unidades de atendimento 130, né? 130. Mais 15 CAPs, mais as 9 UPAs, né? Então, assim, como é que vocês adaptaram, conseguiram adaptar essa nova demanda? Só para deixar claro, uma demanda que é o seguinte, você não estava tratando da dengue que você sabe como fazer. Sim. Uhum. É uma doença você tinha um protocolo. No caso da Covid, vocês tinham que, além de reorganizar a demanda dos hospitais, reorganizar a mudança de protocolo que acontecia todo dia. Então, eu quero saber como foi que vocês fizeram aí, meu povo. Muito grande, porque ninguém sabia como vir a se comportar, as pessoas tinham medo de morrer, os profissionais de saúde, né? Como continuar trabalhando nesse local, né? Então, todas essas situações, eu acho que foram muito angustiantes, eu acho, para todo mundo. Ninguém sabia como conduzir. A gente teve algumas... informações que depois se viu como equivocado, foi aquela coisa. Não, quando chegar, entuba logo, viu? É melhor entubar logo. E a gente viu que as pessoas... Aí depois era, não acabam, entuba. Não entuba, segura o máximo em entubar. Usa corticoide ou não usa corticoide? Você sabe quando que usa e quando não usa. Essa conversa do corticoide, na época a gente teve que se afastar realmente e tal. E eu gravei uma live, convido que vocês entrem no meu canal do YouTube e vejam a live que eu fiz com o André, logo no começo, acho que no final de março, começo de abril, sobre... Os tratamentos de Covid, e ele falando, Dodô, chama assim, né? Dodô, cara, eu acho que a gente vai ter que usar corticoide, porque na minha impressão, a única coisa que faz explicar é essa tempestade de macrófago. E ele falava aquilo e eu não entendia nada, Tempestade inflamatória, inflamatória, então a gente vai ter que usar corticoide. Mas, cara, a dose do corticoide vai imunossuprimir, como é que vai ser? Ele disse, não, vai ser assim e tal. Então a gente já falava isso. E foi muito legal essa conversa que eu tive com o André, porque é exatamente isso. A mudança de protocolo era diária. Você nunca teve tanta produção científica e tanta droga sendo testada e não sendo testada e sendo usada de qualquer jeito, porque assim... Vamos e convenhamos, estávamos todos, como a gente diz aqui, boiando, a gente não sabia o que estava acontecendo. Né? E era uma coisa mundial, né, Dolfo? Não era uma coisa pontual. Então, assim, além dessa falta do conhecimento, a necessidade de insumo também começou a rarificar, né? Porque todo mundo está precisando. E como o Brasil não é um centro produtor de fármacos, de medicamentos, de material médico hospitalar de grande monta, a quantidade, por mais que a gente produzisse, não era capaz de conduzir ao acompanhamento da pandemia. Então, eu acho que esses todos os cenários, né, Fernando, foram cenários dolorosos, assim, de fato, sabe? E essa dificuldade na condução da pandemia, eu acho que... Vou falar do lado público, né? E vou falar muito, assim, eu acho que o governo, na época... Ele tomou isso muito para si, né? A gente teve uma polarização entre os governos estaduais e federal, e essas polarizações acabaram causando algum tipo de equívoco ou confusão nos profissionais, né? E eu falo isso independente de qualquer viés político ou não, mas isso aconteceu de fato. E essa dificuldade desse alinhamento, às vezes, entre o federal, o municipal, o estadual, acabou causando mais, às vezes, dificuldade de entendimento e a dificuldade de conseguir insumos e materiais como ventiladores mecânicos. Eu acho que o grande medo, de qualquer gestor, e eu falo pelo secretário de saúde da época, era o Cabeto lá, acho que a angústia de qualquer um rapaz, não pode morrer paciente sem ventilador mecânico. Ele pode até não... Eu tenho que dar essa oportunidade. Eu acho que essa dor de não ver ninguém morrendo numa porta de uma unidade de saúde, era o maior temor de todo mundo, ninguém sabia essa elevação. Tecnicamente, as superlotações, ela acontece mais por uma dificuldade de gerenciamento de lei de saída do que a grande entrada de pacientes pela porta. A porta, ela vem entrando e você não consegue tirar e aí superlota. Mas na pandemia é totalmente contrário. Às vezes você não consegue tirar e a quantidade que entra, dependendo do momento da pandemia, é assustador. Então, quando você fala isso, como é que você atende 100 mil pessoas num dia?
Loucura. Né? Numa doença que você tem pouco controle, você precisa isolar, precisa de isolamento. E aí, onde isola onde? Eu lembro que eu falei, assim, de novo, se alguém errou, eu acho que tá, ou seja, todo mundo errou, todo mundo tentou acertar, né? Falando sobre o isolamento, que muitos hoje criticam muito e tal, e tem suas críticas e ok. Mas eu lembro que, assim, é o único jeito que as pessoas não chegariam ao hospital, porque, assim, você já tem um sistema de saúde superlotado e você ainda agrega 6.500 diagnósticos, tá? Não é pessoas que buscavam. Então, você imagina que pelo menos o dobro das pessoas chegavam às emergências, né? Então, como é que você adapta? Eu imagino o Cabeto te ligando, um abraço grande, professor, Deus abençoe. O Cabeto te ligando, Flávio, a gente tem que fazer os hospitais de campanha, o Da Vinci. O Da Vinci vai funcionar, tem que abrir. Tem que abrir. Que eu acho que era o grande terror de qualquer pessoa, assim talvez como Elias e Fernanda também no Hospital da Unimed, com a preocupação com seus beneficiários. Gente, eu tenho que dar suporte, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar possibilidade da pessoa ser atendida pelo menos dignamente disso. Eu acho que essa talvez fosse a maior angústia e ansiedade de qualquer gestor naquela época. Acho que era o pesadelo de todo mundo, era esse, né? Assim, de novo, né? A gente estava ali meio que preparado para uma crise, né? E aí, em janeiro, dia 20 de janeiro, a gente fez um momento de capacitação, de treinamento, de reciclagem com os nossos médicos pediatras sobre a dengue, porque a gente estava focado na dengue. E aí, tipo assim, esse momento era num sábado. E aí chegou quarta, quinta, vamos falar alguma coisa desse Covid que está acontecendo lá na China? Não. E aí a gente acabou botando o momento, sábado de manhã, foi todo sobre dengue e teve um bloquinho sobre o que é o Covid, como é que vai ser. Porque era aquela coisa que até então estava muito distante. E se você for pensar, o Covid foi 31 de dezembro. E aqui chegou no dia 15 de março. É muito pouco tempo, mas a gente viveu muita coisa nesse tempo. Não, e menos de 4 dias depois, isolamento, todo mundo de máscara. A vida muda, e a vida mudou e a gente que estava em casa não podia sair. Eu ainda saía do meu condomínio, sou o único médico. Então, eu era o único que saía. Eu saía de lá, ia atender, voltei a dar plantão no Hospital Regional Norte, passei lá 4 dias de plantão direto. Era impressionante. Lembro, e essa história foi engraçada demais, porque eu tomava literalmente banho de álcool. Literalmente. Então, assim, eu estava no repouso, o repouso era antes, a gente dormia com o nosso parceiro de plantão, depois não dorme mais. Não tinha nem passeio de plantão. Né? Aí eu saía, tomava banho de álcool. Aí na volta no carro pra Fortaleza, eu dizia, meu Deus, se a polícia me para... Tá embriagado esse homem. Se a polícia me para, o bafão tá feito na janela, não precisa nem assoprar, não. Então essas coisas foram extremamente foi muita, né? Tanto que eu tenho até dificuldade, algumas coisas me marcaram, e eu tenho números bons, né? Então algumas datas, mas tem coisa que eu não sei especificar em que época foi, porque foi tanta coisa em tão pouco tempo que quando a gente olha, a primeira onda ela começou a arrefecer em junho. Foi. Então, assim, não deu 6 meses e parece que foi, né, uma vida a primeira onda. Mas, assim, meu lado epidemiologista, né, então estava me incomodando muito esse papo da China, porque eu dizia assim, gente, um país que tem bilhões de habitantes, 2 bilhões de habitantes, e a gente tem 80 mil casos, isso é um número muito pequeno. Se eu fizer uma regra de 3 e transformar na população do Brasil, vai ser um espirro. Por que estão fazendo, né, tanto barulho sobre isso? E aí eu estava muito incomodada com essa coisa dos números. E aí, uma amiga minha da Secretaria de Saúde do Estado, ela falou assim, Fernanda, olha esse artigo que eu recebi aqui, porque eu sempre conversava sobre essa questão dos números, ela me mandou. E esse artigo era de um grupo de Porto Alegre que tinha feito um modelo estatístico baseado no comportamento da onda do Covid na China, com os dados que se tinha, da China, da Itália, dos Estados Unidos e começando em São Paulo, porque São Paulo começou um mês antes da gente. Exato. E aí eu peguei esse artigo. E aí, com base nesse artigo, a gente, junto com o nosso time lá da Unimed, a gente montou uma previsão, o Hermano, que era o nosso estatístico, né? A gente montou um modelo, um algoritmo de previsão do comportamento do Covid. Então, no primeiro modelo que o Hermano rodou, a gente ia ter, eu acho que era 2.000 pacientes
No pico, no dia do pico, a gente ia precisar de 2.000 leitos de internação. Só que assim, eu acho que da rede privada do estado do Ceará inteiro não tem 2.000 leitos. E aí, quando eu recebi aquilo, eu falei, meu Deus, porque né, o vírus vai se transmitindo em PG, né? Então ele vai aumentando, Claro. aumenta muito rápido, chega num pico e depois cai. E ele tinha feito, obviamente, o primeiro estudo sem nenhum tipo de lockdown, nenhum tipo de precaução. E aí falou, ferrou porque as pessoas vão morrer. E aí vem o medo, né? Sim. Como é que eu vou estar com as pessoas morrendo aqui na minha porta? Então eu não conseguia mais dormir. Esse primeiro Foram estudo a muitas gente noites, manteve num segredo absoluto para não causar pânico. Claro. Eu liguei pro Tanta lá na Secretaria de Saúde e falei, olha só, tem esse aqui, aí era aquela coisa, não, mas não deve ser verdade, não sei o que, a gente ficou naquela discussão. Vou chamar o Tanta pra conversar. Eu acho que é É, uma o boa, Tanta é viu? maravilhoso. Tanta é um cara gente boa demais. sensacional, né? O Tanta me perguntava assim, como é que tá lá no regional, Flávio? Porque a gente Já trocava chegou? figurinha, né? Porque isso fez muito. E eu acho também que, assim, quando falo do governo, e aí governo, independente de quem fosse governador, eu acho que uma das coisas positivas foi que o governo ele assumiu isso politicamente. Eu vou salvar o maior número de vidas Que eu puder. possíveis. Eu não vou ter limites para isso. Eu acho que Não. teve esse movimento. E se Isso você aí- olhar, São Paulo começou um mês antes da gente e fez lockdown junto com a gente. A Isso. gente fez acho que lockdown isso foi por muito 4 motivo. dias. Então isso fez toda a Tecnicamente, diferença. as decisões foram pautadas tecnicamente na época do governador Camilo e ele tomou a decisão, eu quero salvar o maior número de vidas. E eu acho que isso tem um grande valor, porque aí é quando o político junta com o técnico que forma uma aliança muito grande. E eu acho que isso ajudou muita gente aqui. Poderia ter sido muito pior Com se certeza. não tivesse todo esse movimento. O poder público ele pode fazer isso, né, Fernanda? Porque assim, ele pode se endividar o quanto ele quiser, mas a Unimed não. Né? Então, assim, como é? Porque. Não que o Flávio estivesse no berço resplandecente, Longe em águas disso, viu? azuis, Longe né? disso. Mas eu acredito que para o sistema privado era algo um pouco mais pesado do ponto de vista de custo, porque você. E aí vem, né? Você tem a pressão de ter a possibilidade de usar o tocilizumab, por exemplo, né? Que é caríssimo, que fazia 5 meses que estava no negócio da Anvisa para ser aprovado. E aí alguém, né? Chega um estudo dizendo, não, funciona, Fernanda. Vamos usar. E a Fernanda olha assim, não tem dinheiro para usar. Como é que é? Aí você não tinha, além dos ventiladores, porque não podia nem comprar os ventiladores, você tinha limitação de espaço, você tinha limitação de dinheiro. Mas aí eu acho que, de novo, vem a proteção que o Ceará, a Fortaleza, recebeu nesse momento, né? Foi muita, Porque né? foi muita, gente. Contando a história, assim, ninguém acredita. Mas, então, assim, eu tinha essa coisa do número na cabeça. Veio o primeiro estudo, 2.000 pacientes, 2.000 leitos no pico. Não vamos ter. Aí, o que a gente começou a fazer? Vamos alugar. Isso foi em fevereiro ainda. A gente alugou. Tinham 13 respiradores na cidade, nas empresas de aluguel de equipamento. A gente alugou 13 respiradores, que era o que tinha, porque também era isso que você falou, né? A gente ficava naquela, entre a cruz e a caldeirinha, porque eu tenho dinheiro, mais ou menos, para gastar, mas e se depois a crise não vier? E se eu gastar dinheiro em vão... E se eu gastar dinheiro em vão e for responsável pela falência da Unimed Fortaleza? Porque todo mundo olhava pra gente para tomar as decisões, Claro. né? Então, era assim, hospital de campanha, monta ou não monta? Os respiradores, alugo, não alugo, compro, não compro. Então, nesse início, eu acho que a maior angústia foi essa. E aí, graças a Deus por essa veia epidemiologista, os números foram os nossos melhores amigos. Então, a gente tinha esse estudo que já era uma catástrofe. E aí, o que eu fiz? Na minha sala, lá, eu pedi para a manutenção, fez um quadro. E a gente fez lá uma planilha de Excel no quadro, né? Porque é visual, a gente precisa olhar para aquilo, né? Então, a gente fez lá as linhas, as colunas, os quadradinhos. E aí, todo dia, eu botava qual era a previsão do estudo, quantos pacientes a gente ia ter com a realidade. Legal. E aí, a gente foi indo. Hermano, tá desviando. Começou junto, aí desviou. Ele falou, desviou porque teve o lockdown. O lockdown diminuiu a circulação do vírus. Deixa eu refazer o estudo. Aí, ele refez o estudo. Aí, a gente seguia acompanhando. Aí, daqui a pouco, hermano, desviou de novo. Aí, chegou na terceira, na quarta vez, ele, não, mas não tem mais estudo epidemiológico que a gente consiga fazer, estudo estatístico. Aí, nas altas horas da madrugada, porque eu não conseguia ir embora do hospital, dava essa ansiedade, né? Aí, lá pelo meio, assim, eu e o meu gerente administrativo financeiro, a gente lá, quebrando a cabeça, a gente pegou o modelo que estava previsto, com o nosso comportamento, e aí jogou para frente, e aí a gente fez uma curva que bateu
quase certinho com o que aconteceu. Eu acho que a gente não errou por 30 pacientes o número do pico. Olha aí. Então, com aquele número, e aí primeiro eu e ele, né? Porque a gente não era nada, né? A gente fez e mantinha escondido. Aí a gente comparava o que estava no modelo estatístico, o que estava acontecendo com o nosso estudo. Aí a gente começava, opa, bateu. Bateu. Depois de uns 3 dias que bateu, aí a gente tomou coragem de mostrar o nosso. E foi o estudo que nos guiou. Então, assim, a gente fez tudo pautado nos números. E aí isso foi dando segurança para a gente tomar as decisões financeiras. Mas, ó, ainda da nossa sorte, a gente estava construindo um hospital. Então, eu tinha uma verba orçada que não ia ser em 2020, mas ia ser em 2021, eu ia comprar equipamento para equipar o hospital todinho. Então, a gente tinha dinheiro. E aí, as várias empresas pelo Brasil... a Unimed Rio comprou, encomendou 15 respiradores, só ficou com 12. Tem 3 sobrando. Você quer? Quero. Sobrou, apareceu um respirador Neo Super Ultra Mega Blaster. Tá sobrando aqui. Você quer? Quero, porque eu boto um bebê da Neo nele e eu libero. Então, assim, a gente comprou o respirador. E no final, com respirador bom, porque a gente não precisou estar comprando um monte de respirador que não funcionava, não conseguia ventilar direito os pacientes. E aí, graças a Deus, assim, nenhum paciente no Unimed Fortaleza ficou sem respirador e ficou sem leito. E você pôde utilizar no outro. E eu não falei a Unimed Fortaleza no processo. Graças a Deus. Então... Porque esse é um problema, né? Assim, quando a gente fala de decisão, claro que todo mundo aqui já tomou decisão difícil, todo mundo, né? Ok. O problema não é a decisão difícil. O problema é que a decisão difícil de vocês é aquela linha entre a vida e a morte. E todo médico, ok, lida com essa decisão. Para um paciente, para 2, para 3. Mas a gente não está falando de centenas, né, de milhares de pessoas. Eu acho, Dove, né? Quando a gente fala de visão Estado, ela tem essa outra dor, porque assim... Talvez foi o momento no nosso país em que a medicina privada e a pública estiveram mais juntas, que era uma coisa só. E conversavam? Conversavam. Muito. E eu acho que o Estado tinha a percepção seguinte, se a medicina privada dá conta, a saúde é do povo, é a saúde da população, eu tenho que dar conta. Então, existia uma pressão correlata, ao mesmo tempo existia uma união. E eu acho que foi um período, talvez, de muita união também entre os hospitais, a rede estadual e a rede privada. E eu acho que muita gente se ajudou nesse momento aí de pandemia. A gente fazia uma reunião semanal com todos os donos de hospitais da cidade. Então, a gente acabava trocando ideias e com o nosso estudo, com a nossa predição, a gente ia direcionando, ó, daqui a 2 semanas a gente vai ter, porque como a curva ela vai, ela aumenta, chega um momento que ela faz um ponto de inflexão que ela começa a crescer muito rápido. Então a gente tinha como se, ó, vamos precisar de tantos leitos de UTI na semana que vem, tantos leitos na outra, e isso foi facilitando essa mobilização. E eu tinha um bom relacionamento, tinha acabado de sair do ISGH, então a gente trocava muita ideia. Josenília, que estava na época lá na EBSE, a Magda, que estava na SMS. Então, assim, a gente fazia trocava ideia o tempo inteiro no telefone. O Estado tomou decisões, acho acertadas, por exemplo, o Da Vinci. O Da Vinci foi fundamental na pandemia. Claro. E a gente tomou decisão junta, colegiada, que... pelo que a gente via de experiência de externas, né, Itália, Espanha, que a gente tinha que fomentar a lei de terapia intensiva. E o Da Vinci chegou um momento, tinha 160 leis de terapia intensiva, uma coisa impensada num hospital, assim. Então, como era um hospital que estava ali pronto, dentro do coração de Fortaleza, foi equipar, botar para funcionar. Aí eu acho que esse lado profissional, o propósito falou muito forte. As pessoas, de fato, né, entravam e queriam ajudar. E aí tem uma frase que a Kellen falou recentemente, que é de uma colaboradora nossa lá da Unimed, é aquela história, juntos somos fortes, unidos somos imbatíveis, sabe? Eu acho que existiu uma união muito grande de todos. Eu acho que isso aí foi um fator, junto com as informações que a gente tinha de fora, de tentar estar um pouquinho na frente, né, do que tinha acontecido. E a gente foi vendo, rapaz, o caminho talvez seja esse. E essa mudança poderia ser bem pior, né? E a gente no privado estava 1 ou 2 semanas na frente do público. A nossa velocidade estava um pouco... Porque como no início teve muita questão da circulação... Exatamente. Então, a gente falava e aí logo depois acontecia no público. Então, a gente também ia se guiando, e a quantidade de leitos que aumentou foi enorme. Eu lembro que só na rede do ISGH, que fazia gestão com o Estado, foram 1.000 leitos a mais. Foram 500 de terapia intensiva e 500 de enfermaria. O que eu vi de dado era que o Estado do Ceará tinha 2.000 leitos. Sim.
né, públicos e privados, e foi a 5 mil. Posso estar errado, se alguém quiser nos corrigir aí, é até bom ter esses dados, né? Eu lembro que Interessante. do ISGH, só de lei de UTI, foram mais 500 leitos de UTI. É um número assim, dos que já existiam. Aí uma pergunta que não quer calar, que eu ia fazer no final, mas já apareceu aqui. Ficaram, ou seja, esse improve, né, essa melhoria que a gente pôde ter, de certa forma, né, em números de leitos, em aprendizado de atenção, ela ficou de certa... Você que continua no serviço público, ela ficou de certa forma? Acho que a gente herdou coisas, de alguma forma? Primeiro assim, né? Acho que quem trabalha muito com gestão hospitalar sabe que às vezes você construiu a Fernandinha viu lá, né? Construir um hospital, a dificuldade é o custeio desse hospital. Claro. Que você tira. Mas existiu um movimento de importância maior da saúde, uma alavancagem do setor saúde, da importância da saúde. Eu acho que alguns legados ficaram, inclusive o Leonardo da Vinci ficou para o Estado, né? E hoje é um dos que faz mais cirurgia do Estado, né? Acho que também a percepção de alguns leitos, de fato, aumentaram e não voltaram mais. Agora, outros realmente eram de prontidão, eu acho que era os hospitais de campanha, alguns setores que eram feitos com estrutura reversível, eu acho que esses não. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que tiveram muitos ganhos. Os próprios ventiladores foram adquiridos da China, né? Eles ficaram, de uma forma ou de outra, eles ficaram sendo utilizados. E eu acho que aumentou o grau da importância da saúde como dentro do próprio Estado, né? Olha, a gente é uma coisa importante. Isso aqui a gente faz sentido você olhar para mim. A gente precisa de uma forma sabe? diferente. Então, eu acho que essa percepção da importância, eu acho que mudou, sabe? Uma coisa interessante, vocês falam o tempo todo, e eu queria saludar, sobretudo, a Fernanda aqui, porque a comunicação ela foi extremamente importante. Sim. E aí, Fernanda, quando eu fui relembrar, né, aqueles momentos e tal, peguei alguns vídeos, né, seu, do Elias, um abraço grande pro Elias. E aí, eu sempre quis perguntar isso para você e para ele. Vocês tinham noção do bem que vocês estavam fazendo, né? Quando você comunicava aquilo, você entendia que a sociedade de Fortaleza, do estado do Ceará, inclusive do Brasil, a gente esperava mais do que o Jornal Nacional, assim, os números que vocês tornavam públicos. Você tem noção do bem que você fez só em fazer isso? Pois é, quando a gente começou, assim, de novo, né? A gente, enquanto cooperativa, os nossos cooperados queriam saber, e aí, como é que tá e tal. Então, a gente começou lançando um boletim, né? Seguindo todas as normas da Unimed Brasil e tal. Então, a gente lançava um boletim, que era, né, uma peça que a gente mandava para os WhatsApps, que dizia número de atendimentos na emergência, né? Casos e tal. Só que chegou ali... Eu digo, né? Eu não consigo precisar em que momento foi, porque foi tudo tão rápido, tão intenso, né? A Unimed do Brasil falou assim, não, os números estão aumentando muito, eu acho que não é prudente divulgar isso. E aí o Elias, como um inconformado que é, ele falou, não, os cooperados querem saber. Vou começar a gravar o vídeo. E aí ele pegou o celular e ele ia lá pra minha sala, meio-dia, como epidemiologia, né? Meio-dia era o horário de fechar os números. Então, ao meio-dia... de maneira sagrada. Como boa Fernanda, todos né? Os dias. Alemoa, boa Fernanda. E o quadro era meu. Uma vez o Elias escreveu no quadro, eu falei, a sua letra é feia, esse quadro é meu. Eu escrevo. Então, assim, todo dia, meio-dia, a gente fechava os números. E aí ele ia lá, anotava os números, fazia o vídeo, e aí mais ou menos 6 horas da noite ele soltava o vídeo. E assim, a gente estava indo todos os dias para o hospital. Sábado, domingo, feriado, passamos o Dia das Mães, Páscoa, tudo no hospital. E aí teve um dia que ele dormiu. Pegou no sono. E aí deu 6, 6h30 e tal, e ele não liberou o vídeo. Nesse dia, foi uma chuva. Imagino. O que aconteceu? O Elias está internado, e não sei o que, não sei o que lá. E então, assim, eu acho que ali foi quando a gente teve a real noção da importância daquilo, né? Quando eu comecei a ver os meus amigos no Rio, falando dos meus vídeos, né, dos nossos vídeos, quando a gente começou a ver que realmente, assim, porque era uma informação acessível. Né? E aí, como você falou, comunicação foi essencial. Eu acho que a pandemia ela trouxe alguns aprendizados. Isso que o Flávio falou, é possível a gente se unir, público-privado, é possível os hospitais se unirem. Não digo que ficou 100% como era depois, né? Algumas coisas voltaram. E na nossa própria equipe, então, eu fazia uns huddles, né? Huddle é aquele movimento do futebol americano antes da jogada que eles se abraçam, dizem lá azul, vermelho, isso aqui é 30. Então, é uma comunicação rápida e objetiva. E aí, eu comecei a fazer esses huddles lá na Unimed. Então, eu fazia o huddle de meio-dia
e fazia o huddle 6 horas da tarde. Eu fazia 8h37, porque é para não se atrasar. Porque se fosse 8h30, ia começar às 8h40, né? Então, era 8h37, meio-dia e 37 e 18h37. Era o horário que a gente fazia os huddles. Então, o de 8 horas da manhã era para preparar para o dia, meio-dia era um huddle um pouco menor, era só da alta gestão para a gente dizer se as coisas estavam andando, e o de 6 horas era para finalizar o dia e já dar a questão da noite e tal. E esses huddles eram super importantes, porque com isso a gente conseguia se comunicar rápido. O meu maior medo era perder os pacientes no hospital, era perder as coisas. Então, era nesse momento que a gente dizia, preciso de tantos leitos, que horas que a UTI vai estar aberta, quantos profissionais a gente conseguiu contratar hoje. Era quando a gente se comunicava. Então, teve a comunicação interna entre as equipes, teve a comunicação interinstitucional, e aí acabou que o Elias foi o pioneiro nessa comunicação para a sociedade, porque a sociedade também queria saber o que estava acontecendo. E que faltava, né? Faltava, porque o ministro da Saúde, o próprio Estado, eles até liberavam, mas eles liberavam números técnicos. Semana epidemiológica tal, a média móvel, não sei o quê. Então, as pessoas não conseguiam entender o que era aquilo que eles estavam falando. E quando a gente dizia, olha, hoje a gente teve tantos atendimentos, tantos óbitos, tanta internação em UTI. O óbito era uma informação que a gente, às vezes, relutava em dar para não causar o pânico, porque a nossa preocupação também teve muita responsabilidade. Foi não causar o pânico. Aquilo ali era para medir para a métrica da própria população, né? Exato, até para a gente dizer, olha, está aumentando, é isso mesmo, vai aumentar, né? No Dia das Mães eu lembro que a gente fez um apelo, porque pelo nosso estudo, o pico seria no dia 22 de maio, e teve o Dia das Mães antes, a gente falou, Elias, essas pessoas doentes vão visitar as mães, não pode, aí a gente no vídeo, olha... Não, se a sua mãe é idosa, se ela está isolada, não visite, não vá botar em risco e não sei o quê, porque a nossa preocupação era essa. Então, assim, a gente teve muita responsabilidade de não causar o pânico com as informações que a gente transmitia. Isso que a Fernanda falou, uma coisa que eu achei interessante também, porque, de um modo geral, a gente achava que a tecnologia levava ao afastamento do ser humano, né? Sim. E eu acho que no Covid a gente viu, se não fosse esses vídeos, se não fosse esses tablets para permitir a pessoa, assim, falar com ela, conversar... a pessoa ia ficar totalmente longe, né? Ia causar todo um afastamento maior. A gente teve muitas dores, que as pessoas morriam, não podia fazer o velório, né? Isso foi doloroso, porque a falta de uma despedida física, ela impõe um sofrimento psicológico muito grande. E eu acho que a tecnologia, quando a Fernandinha fala isso, de você poder filmar a pessoa, mostrar para o familiar dela, acolher aquele momento, e a gente tem... momentos extremamente fortes, né? Em que uma pessoa prévia à intubação quer se despedir da família, que não sabe se vai acordar de novo. A gente viu estatística muito ruim durante o período. A cada 10, 8 faleciam, 9, né? Então, 80% de óbito em paciente de ventilação mecânica, que a gente via até em Nova York, era a estatística, né? Então, isso a tecnologia permitiu muito, sabe, Dov? Nunca aproximou tanto dois seres humanos, sabe? Esse momento de afastamento. A gente teve muitos pedidos, acho que a Fernanda também deve ter tido, mas deixa eu ir, eu quero me responsabilizar por isso, eu quero encontrar meu pai, e você não podia permitir isso. E às vezes não tinha um segundo momento. Claro. Então, isso foi uma coisa que eu acho que a tecnologia ela também fez um papel de destaque na pandemia, sabe? Você não sabia mais que dia da semana era, mas era o contrário, porque a gente estava trabalhando de domingo a domingo. E teve um dia que uma fisioterapeuta Lívia, que estava como responsável lá, chegou para mim e falou, doutor, não tem mais ventilador. Acabaram os ventiladores. E eu falei, mas como assim? E a gente tinha dado folga para o engenheiro clínico naquele dia, porque ele estava 10 dias sem ir para casa, algo parecido. Era o Wilton. E aí ficou, né, nesse movimento. E eu falei, não, mas não é possível, peraí. Doutor, inclusive, já tem doente regulado, viu? A gente tem que receber. E aí, cadê aqueles ventiladores de transporte? Ah, tá aí. Ah, então a gente vai montar. E foi a nossa sorte, ventilador de transporte. Então, chegou um momento muito de limite de ruptura, sabe, Dov? Eu acho que esse momento, assim, para mim, foi aquele momento, graças a Deus. Quando passou aquilo, a gente montou os 10, recebemos os 4 que estavam chegando. Aí parece que como a Fernandinha falou... Não regula mais. Não, parece aquela coisa de Deus. E no dia seguinte começou a cair de novo. Sabe? Então parece assim, só testar o limite. Até vai onde até você aqui. consegue. E aí, de fato, no Da20 não ficou ninguém sem assistência ventilatória. Eu acredito que até em outros locais do estado não ficou. Mas a gente chegou no momento, e o Cabeto tinha muito medo desse aumento frenético de casos que começa a ficar geométrico. E você começa... né, todo mundo cansado, as pessoas trabalhando, as pessoas adoecendo também, que o profissional de saúde também adoecia, né?
Então, esse momento foi o momento mais crítico, eu acho, na primeira onda, sabe? A primeira onda, assim, eu acho que de momento difícil, tenso, o meu grande pânico era esse. Às vezes eu andava pelo hospital e eu ficava vendo, assim, pessoas no corredor e tal. Então, o meu maior pânico era não conseguir atender as pessoas. E aí, a primeira onda tinha toda a questão do desconhecido, mas a segunda onda, ela foi muito pior em número e em tempo, né? Ela durou mais. Perfeito. Mas na primeira onda, a gente montou 147 leitos de UTI e a gente usou 140... Não, a gente usou 144 leitos de UTI e sobraram 7, porque eu tinha transformado a UTI neonatal Em UTI adulto. em UTI, que não ia caber todos os leitos, ia ter Encostar, ia cabo ficar passando encostadinho. pelo meio, mas a gente não precisou usar ali no centro obstétrico. Então foram 7 leitos que eu ia enfiar ali paciente de qualquer jeito que eu não precisei usar. Eu usei 144, então eu tinha 7 de folga. Na segunda onda, aí o que aconteceu? A segunda onda ela foi maior do que a primeira. E ela foi mais longa, ela fez deu um platô de um 45 platô. dias. Aquele platô parecia que não ia acabar nunca, porque era sempre o medo de Sim, voltar a crescer, sim. né? Então, quando a gente ultrapassou os números da primeira onda na segunda, a gente estava preparado, a gente tinha mais leito. Mas será que a minha previsão ia dar certa? Será que não ia dar um novo boom? E na segunda onda a gente montou 179 leitos de UTI e a gente usou 178. Então foi a mesma coisa daquela, meu Deus do céu! E aí começou a cair no dia seguinte, mas não caiu muito, porque na primeira onda, quando começou a cair, ele despencou. Foi um pico, né? A segunda onda... Inclusive, a gente pensou que não fosse chegar outra coisa mais, que ali acabou e tal. Ou que talvez Mas fosse aí, pior ó, momento. a gente pensou. Epidemiologia, gente, vamos... Quem é estudante de medicina que tá vendo isso aqui, epidemiologia é amor. Eu sei que na faculdade a gente odeia essas matérias, mas são muito importantes. Não, fundamentais, né? Porque a gente, quando acabou a primeira onda, a gente continuou acompanhando os números. Todo dia. Aí eu dividia com outras pessoas. Aí eu já deixava outras pessoas fecharem meus números, né? Mas aí a gente... Não Elias por causa da letra. Não. Anotar no quadro meu. Mas aí, no dia 27 de outubro, o número começou a subir de novo, de 2020. Aí eu falei, opa, vamos observar o padrão. E aí começou a subir. Subindo devagarzinho, devagarzinho. Vai ter a segunda onda. Não sei o que. De novo, todo mundo, né? O pensamento positivo que não ia dar certo. Ó, os números estão falando que vai. E aí, tanto que em dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, explodiu, né? A segunda onda começou a crescer, mas a gente já começou a se mobilizar, já começou a se preparar. E aí, falando até... Mas acho que isso você vai falar depois, né? Das aprendizados de gestão, né? Então, voltando pro nosso dia mais difícil. Eu acho mas que pode falar, o mais difícil foi esse, assim. Na primeira onda, foi o pico. Na verdade, minto. Uma semana antes do pico. Porque quando você tem, né, o ponto de inflexão da curva e ela sobe desenfreadamente, o nosso pico estava planejado, né? Estava previsto para o dia 22 de maio, ele aconteceu dia 21. Então, foi quase ali batendo. Mas no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora, uma semana antes, foi o pior dia, porque foi o dia desse rápido crescimento. Então, a gente teve que arrumar leito. Eu lembro que esse dia eu estava correndo pelo hospital, pegando bala de oxigênio, arrumando cama, botando lençol, porque a gente teve que abrir leito muito rápido. E nesse dia foi o dia que eu tive mais óbito no hospital. E aí, a gente tinha, né, o velório do hospital, a gente tinha um container refrigerado, e o dia que esse container chegou no hospital foi assim... Um dia de peso, você olhar para o estacionamento e você ver um container que era para acomodar os corpos, porque o que acontecia? O cemitério fechava às 5 horas da tarde, porque, né, todo mundo em casa e tal. Então, se qualquer paciente fale... E não tinha velório, não tinha funerária para levar. O corpo ele ia direto para o cemitério, só podia velar por 1 hora e ele era enterrado. Então, às vezes, acumulava, né, óbito no hospital. E aí, nesse dia, como teve muito, foram 14 óbitos no dia, foi o dia que a gente teve mais óbito. E aí foi quando a gente tomou a decisão de botar um segundo container refrigerado. Então, esse foi, assim, uma dor no peito, né? Que foi quando, sabe, todo aquele peso... E a gente estava assim, e hoje não é o pior dia. O pico ainda é daqui a uma semana, provavelmente, aonde a gente vai parar. Então, esse momento foi o mais tenso, e é isso, meus leitos estão se acabando, né? E aí eu ainda consegui, nessa primeira onda, ficar com 7 leitos prontos, mas não usar, e na segunda onda foi só 1. Então, acho que foram os momentos mais, assim, de maior peso eu acho que esse negócio da pandemia. segunda também, vai ter segunda onda ou não vai ter segunda? Vocês lembram disso? Lembro. Vai ter terceira onda ou não vai ter terceira onda? Eu lembro que o professor Gonzalo Vecina, que é um cara genial, professor lá da USP, né? Ele falava uma coisa que eu achava interessante. Ele falava, Flávio, doença viral a gente funciona de 3 modelos. 3 coisas podem ser feitas. Isolamento social,
rebanho, que parece que os resultados não foram bons. Os países que E fizeram vacina. foi ruim. Só tem esse jeito. De resto, vai se comportar como qualquer vírus vai se comportar. E ele deixava claro mais ou menos o comportamento, como a Fernanda falava. Mas existia muito dúvida, né? Mas será que vai se comportar? Será que a gente não consegue, né? Será que vai ser igual? Será que vai ser pior? Então, essas incertezas elas eram dolorosas, né? Chegou um momento de vocês que vocês pensaram assim, não aguento mais, eu tô íntegro. Elias, obrigado. Cabeto, obrigado, mas tô indo, não aguento mais. Chegou esse momento? Eu acho que o momento que eu desabei foi no dia 4 de janeiro de 21. Que foi quando, porque assim, eu já estava acompanhando os números, eu já estava falando, vai ter outra onda, a gente já estava se preparando, mas no dia 4 de janeiro foi o dia que teve uma subida rápida dessa, assim, né? Mais uma que pronto, subida. vai fazer outra onda, vai ter um comportamento parecido. Aí nesse dia eu lembro eu no banho, assim, eu me acabando de chorar, dizendo, meu Deus, a gente vai viver tudo aquilo de novo. Então, mas assim, nunca pensei em desistir, não. Mas era assim, a água, a lágrima, tudo caindo, porque foi do peso mesmo, né? De saber que é muita dor, né? É muito sofrimento. Os pacientes, quando eles recebiam o diagnóstico de Covid, era como se fosse uma sentença de morte. Então, as pessoas chegavam no hospital muito angustiadas. Você sabe que eu acho que muito pouca gente tem noção do que foi isso, né? Assim, as pessoas entendem, e hoje a gente fala sobre várias coisas. Parece, né, Dor? Parece que passa, né? Mas pra gente, eu tô escutando vocês falar e eu tô vendo a ferida aberta, né? Ainda tem uma cicatriz muito viva na alma da gente. Tanto é que uma das coisas, será que vai ter agora com essa nova cepas, o que é que vai acontecer? Então a gente tá, gato escaldado tem medo de água, né? Tem medo de água fria, então assim, para a população em geral, claro que todo mundo sofreu, né? Acho que não existiu ninguém que não tivesse passado por uma má experiência, etc. Mas eu acho que para o profissional de saúde foi extremamente doloroso, foi extremamente difícil. Veja, eu tenho meus filhos. Eu cheguei desse plantão do Regional Norte, a Fernanda disse, você não vai mais trabalhar. Eu disse, Fernanda, mas a gente não tem condições de não trabalhar. Eu não consigo. Não porque, é uma opção, né? Não é uma opção, porque não tem gente. Ela disse, então inventa um jeito de você trabalhar. Então eu fui trabalhar, tem até uma foto depois, que foi, parecia um astronauta, um capacete isolado, botava plástico, eu disse, não sabia como respirava aquilo. Mas assim, porque não foi uma opção, né? Enquanto a gente já tem escassez de mão de obra, qualquer que seja ela, né? Do ponto de vista da saúde é sempre pouco. A gente tem um medo dos profissionais que tinham medo de se infectar, de ficar doente e levar isso para casa. A gente tinha a perda dos profissionais. Então, a gente, só para contextualizar aí ao público, né? O Brasil chegou a ter 30% dos profissionais mortos do mundo eram brasileiros. O Sudeste, América do Sul, América, né? Quando a gente compara, sofreram muito mais, né? Muito mais. Se a gente for ver números de óbitos, tudo foram muito maiores. Eu estava revisando, foram 4.500 óbitos América do Sul, América do Norte. ano. De março de 2020, perdão, a dezembro de 2021, foram quase 5 mil profissionais. Sabe que eu vi uma estatística que achei interessantíssima. Os 2 anos de pandemia, praticamente, a gente perdeu 1 década de vida, de expectativa de vida. A gente perdeu 2 anos de expectativa de vida em 2020, 2021, devido a morte de óbitos gente do Covid. Claro. Então é uma loucura. Então a gente era para ter um aumento da expectativa de vida e a gente teve uma queda que compara aos valores de 2012 pela Covid. Aí a minha pergunta, claro que o profissional de saúde, ele é um profissional que eu acredito seja diferente do ponto de vista, porque a gente entende que o trabalho da gente, não só médico, tá? Sim. Em todos os profissionais de saúde, eles entendem que o trabalho deles é um propósito. Né? Quando você cuida, é diferente, né? Eu digo sempre, tem amigos empresários, cara, na saúde a gente sempre dá mais do que recebe. Ponto. Em qualquer instância, a gente sempre vai dar mais do que recebe. Por mais que a gente tenha essa noção de que o profissional de saúde ele tem esse ímpeto de ajudar e etc., eu imagino que tenha sido difícil para vocês. 1, compor a equipe. 2, manter a moral da equipe. 3, manter essa equipe funcionando full time. Porque ventilador, você liga na tomada e pau na máquina. Mas gente, não. Então, como é que foi? Assim, aconteceu uma coisa que um dia eu estava lá no Da Vinci e a gente nem todo mundo era experiente para mexer em ventilador mecânico, para fazer prona. Claro. Lembro demais quando eu fazia prona na UTI respiratória, as pessoas ligavam, Flávio, como é que vocês estão fazendo prona?
E depois, de repente, todo mundo tinha que fazer prona. Todo mundo tinha que saber medir pressão de platô, coisas que eram muito específicas, às vezes, do intensivista. E não tinha gente para isso tudo. Então, a gente começou a ter que precisar de pessoas recém-formadas, não tinham muito conhecimento. E aconteceu uma coisa curiosa, um dia que eu estava no Da Vinci, e eu olhei e eu não conhecia ninguém. Olhei. E eu não conhecia ninguém, as pessoas estavam de máscara. E a pessoa não sabia, a gente não sabia muito Quem bem. era quem? Que era máscara, roupa, touca, e você não sabia quem era quem. Então, assim, até essa dificuldade de que uma UTI, ela às vezes funciona muito bem pela boa relação dos profissionais de saúde, porque eles se conhecem suas capacidades, os seus gaps. A gente não tinha isso, a gente às vezes pouco conhecia as pessoas porque era uma necessidade enorme de recurso humano, né? Então eu acho que isso foi um dos grandes dificultadores, né? Quando você fala, se teve algum momento que... Interessante, porque o ser humano, a gente é muito resiliente, né? A gente é resiliente demais. Então, eu acho que ao mesmo tempo que dava esse cansaço físico que a Fernandinha falou aí, também dava uma sensação, mas eu devo fazer isso, é minha obrigação. E acho que no profissional de saúde tem muito forte o propósito, né? Eu falava muito com eles assim, que eu lembrava da frase lá do Mark Twain, que ele fala assim, quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? O dia mais importante é o que você nasce e o que você descobriu, por que você nasceu. E exatamente isso, eu acho que na pandemia você fez muito forte. A gente falava toda... Gente, lembra? Vocês nasceram por isso. É isso aí. Assim, a pandemia não está aqui nesse momento, 100 anos se passaram, e você está aqui não é por acaso. Você está aqui porque é você que tem que estar. Você que tem que cuidar, entendeu? E as pessoas, de fato, viviam isso. É interessante que pós-pandemia foi mais difícil, a saúde mental das pessoas piorou, porque parece que aquele propósito ele também é uma gasolina que ela tem um curto efeito. Chega uma hora que a pessoa está tão cansada e parece, cadê meu propósito lá? Que era salvar a vida. Parece que diminuiu e aí vira um outro desafio. Como voltar a colocar propósito, colocar ânimo nas pessoas que são profissionais de saúde, sabe? Então a pandemia, aquele período da pandemia, eu acho que cansaço físico existia, mas parece que ao mesmo tempo existia um gás pela força, pela fagulha do propósito que fazia as pessoas trabalharem de forma incansável. Né? E a gente viu isso em todo lugar do mundo, né? Com certeza. Você via várias fotos das pessoas cheias de marca, porque estavam com N95. Exatamente. E assim, de fato, eu acho que as pessoas se dedicaram, se entregaram. E o maior, acho que, fomentador, a maior enzima disso era aquele propósito firme de salvar a vida de profissional de saúde. E aí, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, psicólogas, todo mundo queria ajudar. Voluntários, várias pessoas eram voluntários. A gente teve voluntário, um profissional psiquiatra, voluntariamente ia até o Da Vinci para ajudar. Então, assim, gratuitamente, o cara queria ajudar, entendeu? Aquilo não era medicina, aquilo era guerra. Mas foi a nossa guerra, foi a guerra da nossa geração aqui no Brasil, né? É isso mesmo, mas foi guerra, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, alguns jovens que não se alistaram na Segunda Guerra ficaram muito tristes e se arrependeram de não ter dado sua contribuição. Acho que muita gente que... Mas tudo é respeitável, né? Porque é um momento de medo, e né? Sabe o que eu acho interessante? Porque existe uma guerra que você vai tirar a vida de alguém. Essa você não. Essa não. Claro, essa é a melhor... Sabe? Aquela guerra que todo mundo está tentando salvar... As pessoas, assim, o inimigo é um inimigo comum que não vai sofrer. Muito pelo contrário, ele faz sofrer. Né? E eu acho que esse movimento de união, ela permitiu isso, sabe? A nossa guerra é uma guerra de salvar vidas, sabe? Exatamente. Acho que isso aí foi muito forte, sabe? E assim, eu também senti isso lá na Unimed, né? O Elias, quando assumiu a presidência em 2018, ele começou todo um trabalho de gestão da mudança com os colaboradores, né, e os médicos da Unimed Fortaleza, e falava muito do propósito, das chaves da excelência, falava muito da cultura da Unimed Fortaleza, então já foi a sementinha. E aí, de novo, né, daquelas coisas que não são por acaso, quando eu entrei no hospital em 2019, eu vindo do Valdemar, que era um hospital, né, muito familiar, armado, muito acolhedor, né? muito, né, e aí eu senti essa falta lá, e eu comecei a trabalhar com os meus gestores, né, a gente tinha uma reunião semanal, né, que era o conselho gestor, e aí toda reunião eu começava falando o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Por que a gente está aqui hoje? Né? E eu falava muito uma frase para eles que era: a gente não se sente cansado por causa do que a gente faz. A gente se sente cansado porque a gente esquece o porquê de estar fazendo. E isso passou o ano de 19 todinho. Então, quando chegou o março de 2020, que começou a pandemia, a galera não fugiu à luta, entendeu? Então, foi aquela coisa, né? Vamos lá, vamos nos preparar.
primeiro paciente Covid vai chegar. Quem vai ser o médico que vai atender esse paciente? Que vai ficar acompanhando o paciente na enfermaria? Aí, doutora Rita Fausto, né? Infectologista, paliativista, maravilhosa. Pronto, vai ser você. Pode ser ela, conte comigo. Aí, qual vai ser o andar? Não, vai ser aqui no Quinto Norte, né? Aonde vai ser a primeira UTI? E aí a gente ia lá e conversava com as pessoas e dizia, olha, a gente vai ser aqui. Aí o pessoal, mas eu não sei vestir a roupa, porque no início, né, tinha aquela coisa do capote, não sei o que, eu não sei vestir, não sei tirar. Vamos fazer um treinamento de como veste a roupa, de como tirar a roupa. Vocês têm alguma preocupação? Eles falam, não, tá faltando uma pia aqui, porque se isolar, não sei o que, vamos botar uma pia. Eu lembro de eu comprando uma pia no cartão de crédito da Cal, porque a Dani, dona da Cal, é mãe de uma amiga minha, e eu, Dani, eu preciso de uma pia. Compramos uma pia pra botar lá, pra abrir a UTI, porque era 19 de março, feriado. Então, assim, a galera toda muito ali. E aí, uma vez eu tava... A minha sala da direção era lá no subsolo, e você lá, assim, né? Só problema, problema, problema. Eu falei, peraí que eu vou lá, vou sair daqui. Não aguento mais ficar aqui. E subi, fui lá no andar, no Quinto Norte, que tinha sido a primeira unidade de Covid. E aí eu me sentei no posto de enfermagem. E os 5 minutos que eu fiquei ali no posto, eu fiquei vendo as pessoas com medo, cansadas, mas as pessoas estavam tão energizadas que aqueles 5 minutos que eu fiquei ali me rejuvenesceram, me reenergizaram. E aí eu comecei um ritual, e aí o Elias também chegou assim, eu falei, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa interessantíssima que serviu para mim. Aí a gente começou o nosso ritual de fazer a ronda no hospital. Então, todo dia, quando a gente chegava no hospital, a gente subia os 8 andares do HRU de escada. Por que de escada? Porque era a atividade física que a gente ia fazer. E eu falava, é o teste do Covid. Se a gente conseguir chegar lá em cima, a gente não tá com Covid. Ou se tá, ele não tá fazendo. Não tá fazendo efeito, né? E aí, todo dia, a gente subia de escada até o 8º andar e a gente começava a descer o hospital todinho, passando de setor por setor e falando com as pessoas. E aí, aquilo ali dava um gás pra gente e pra eles mostrava o quê? Que eles não estavam sozinhos, que a gente estava lá também. Então, no dia da Páscoa, eu passei no posto de gasolina, que era o que estava aberto, comprei caixa de bombom e a gente foi distribuindo. E no dia das mães, a gente conseguiu umas flores e a gente foi dando as flores. Então, assim, era aquilo. Vocês estão aqui, a gente também está aqui. Tamo junto. Obrigado pelo que vocês estão fazendo. E coisa simples, né? Simples. Ou seja, você não precisa de um mestrado, doutorado em gestão para entender que um bombom... Tem uma coisa que mas era aquilo, né? Você não tá sozinho. Você não tá sozinho, a gente claro. tá no mesmo barco, né? E tamo junto aqui, né? Eu queria fazer uma correção. Às vezes a gente fala muito assim do profissional de saúde, sabe? Foi importantíssimo. Mas existiu um movimento conjunto, sabe? De administrador, claro, de serviço geral, do pessoal que faz a comida. Então, esses profissionais, aí eu acho que é o profissional, quando a gente fala, todos atuaram de forma tão, assim, não queria saber, a pessoa estava lá limpando, com risco de pegar, cozinhando para as pessoas, os voluntários. Por isso que eu vejo assim, eu acho que a união realmente foi muito importante, né? E talvez o que mais uniu as pessoas foi o propósito muito nobre de salvar as pessoas, né? E, independente se eu tenho um pai idoso em casa, se eu tenho uma mãe idosa que eu possa levar, mas eu quero ir, eu quero fazer, eu quero dedicar. E esses momentos eu acho que enriqueciam. A Fernanda falou, eu lembrei no Da Vinci um piano embaixo, e aí chegava um determinado horário, uma pessoa chegava lá e começava a tocar uma música no piano. E aquilo ali parece que gerava um astral no hospital, e aí os profissionais de saúde, quem podia, lá no Da Vinci tinha umas redes e a gente olhava para baixo, e as pessoas ficavam encostadas olhando, escutando a música, sabe? Eu lembro demais, a gente olhava para cima, tava todo mundo olhando a música e batia a palma quando terminava. Isso gerou um ritual. Eu acho que esses rituais, como a Fernanda fazia com a Elisa, os rituais que a gente fazia, ou nos regionais, a gente fazia muita reunião por vídeo, se encontrava direto. Então, esses rituais iam fortalecendo esse ambiente, sabe, Douglas? Eu acho que isso é gerando cada vez mais esse senso de coletivo, sabe? Porque você chegava na unidade de Covid e não era clima de enterro. Pelo contrário, as pessoas estavam ali vivendo, né, o seu propósito. A guerra deles estava lá para matar o inimigo. Exatamente, é um inimigo bom de se matar. Eu não tinha pensado da adrenalina, dessa gasolina que você falou, Flávio, que é interessante isso aí. Mas você falou do pessoal da cozinha, né? Então a gente começou a ver isso, foram coisas espontâneas, né? Eu acho que vem disso, de você trabalhar a cultura nas pessoas, de você fazer as pessoas se sentirem bem no local de trabalho. Então a gente começou a ter movimentos espontâneos. Então o pessoal da cozinha fazia bilhetinhos escritos à mão.
frases e coisas, porque a pessoa estava isolada, né? Na primeira onda, as pessoas estavam isoladas, não tinha acompanhante, não tinha visita. E aí, eles faziam bilhetinhos e mandavam junto com a bandeja da comida. Eu não sei também aonde surgiu, mas a gente começou a fazer aquele corredor de alta. Então, o paciente, quando ele tinha alta, fazia o corredor. Acho que começou no primeiro paciente Covid que teve alta, e aí o pessoal teve a ideia, tinha o sino. Então, quando você ouvia as palmas do corredor e o sino, você se energizava. Mais um paciente que está indo embora. A gente está vencendo essa guerra. Então, foram coisas que a gente teve um paciente lá, a gente tirou a pediatria lá do hospital, né? Porque precisava de espaço para o Covid. E aí a gente tinha um paciente que estava internado e a esposa dele estava grávida, tendo neném na Gênesis. E aí, as técnicas de enfermagem, de lá da Gênesis, mandando foto do bebê para ele ver, fazendo chamada de vídeo. Então, assim, você viu muita coisa espontânea de ação, né, de amor, de cuidado dos nossos profissionais de saúde, assim, nesse momento. A gente teve momentos difíceis, mas teve isso que fazia... Essa coisa da gasolina, do pós, eu dizia muito na época do Covid. Eu falei, cara, essa é a guerra da nossa geração. Eu acho que esse é o ponto alto da nossa carreira como médico em termos de realização do nosso propósito. É isso aí. Eu ficava pensando assim, será que quando isso terminar eu vou ter tipo uma crise de estresse pós-traumática, assim, né? Depois tipo que baixar... Exatamente. Porque realmente, assim, a gente viveu no topo de realização, no topo de propósito, no topo de tensão, no topo de medo, foi no topo de tudo. Então foi um momento, assim, né? De muita montanha-russa de sentimentos, né? E quando foi que vocês viram que finalmente parecia ter uma luz no fim do túnel? Quando quando o primeiro paciente recebe alta, quando foi que vocês viram? Ó, agora não vai ter terceira onda. A vacina. Agora vai... Eu acho que quando surgiu a vacina, eu tô com o Fernando, eu acho que mostrou que ia ter um norte, né? Por maior que, porque não havia vacina totalmente eficiente, foi a vacina muito rápida na nossa geração, né? Uma vacina nunca foi... Algumas vacinas nunca foram produzidas em tão pouco tempo, né? Mas eu acho que pela visão conceitual da importância da vacina, né? Para um caso viral, né? Eu acho que a vacina mostrou um norte. Eu acho que esse foi um ponto. Outro ponto foi a partir do momento do maior conhecimento da doença, porque a gente já sabia mais do que a gente estava lidando. E quando chegou a segunda onda e aquele platô e aquilo foi arrefecendo, eu acho que existia a percepção que poderia ter uma terceira onda, como teve, mas que ela não seria tão poderosa ruim quanto a primeira e a segunda, né? Eu acho que a gente tinha mais conhecimento, a gente estava mais pronto, né? Eu acho que isso foi um alívio, sabe, Dove? E toda vez que terminava uma onda, dava um alívio, porque o medo que você tinha, meu Deus, vai acabar anestésico. Meu Deus, vai acabar a sedação. Não tem mais onde comprar. Onde é que eu compro isso? Acabou. Meu Deus, vai acabar ventilador. Esse movimento de estresse, quando pela impossibilidade de fazer algo, eu acho que gerava muita ansiedade em todos nós. Quando a gente viu que começou a cair, aí dava um alívio pela queda, porque você sabia, não, acho que vai dar. Porque a não certeza de qual é o pico é o pior momento, né? Será que o pico é amanhã ou é hoje? Ou daqui a uma semana? Será que eu estou preparado para isso? Será que vai ter material para isso? Né? Então, eu acho que essa ansiedade pré-pico era muito dolorosa e, ao mesmo tempo, existia um alívio muito grande. Meu Deus, está caindo, graças a Deus. Então, toda vez que a gente via essa queda e a gente ficava torcendo por essa queda, acho que é um alívio. E quando surgiu a vacina e você viu um maior controle, um maior conhecimento, aí você viu, não, passamos, né? Porque até lá, todo mundo achava assim, eu posso morrer também, claro, né? Eu tive Covid, né? Mais de uma vez. Fernandinha teve? Não, né? Não Fernanda é imune. Fernanda é imune ao Covid. Desde o começo, engraçado, né? Quando começou a pandemia... Esse povo alemão, cara, é diferente. Quando começou a pandemia, tinha uma coisa dentro de mim, eu falei assim, eu não vou pegar. Eu sou pediatra e eu sou filha de pediatra. Então, não há micro-organismo no mundo que eu não conheça. Minha mãe também não pegou. Minha mãe só veio a pegar já em 2022. E aí já estava, já passou, tinha vacina, já tinha tomado a vacina. Já tínhamos... E é uma doença muito estranha. Eu tive na primeira onda, em maio, né?
Eu peguei de uma maneira super engraçada, vou contar bem rapidinho aqui. Não, tem rapidinho Eu não, cuidava, maior cuidado, né? Tomava banho quando saía do Da Vinci, aquele negócio. Quem nunca ficou de sunga ou de cueca na porta de Meu casa Deus, lá em pra casa não é entrar direto. com a A roupa? empregada já perdeu a... Deu café. E aí a gente tinha o maior cuidado. E eu lembro que eu dormi. Num dia, a Fernanda também médica, minha esposa atendendo paciente, colaborador de trabalho, lá do Valdemar. Aí eu cheguei em casa, deitei, dormi com a Fernanda e tal. Acordei, a Fernanda com o rosto. Quem é casal sabe disso, né? O rosto vai baforando no teu rosto, né? E eu acordei, ela acordou e falou: acho que eu tô com febre. Eu falei: meu Deus, peguei também. Assim que se não tivesse pego, você se sentia doente. Peguei também. A sugestão é tão grande, isso é tão interessante, porque assim, várias vezes eu me senti doente também. E aí não tava, o que é graças a Deus. interessante é porque não é uma doença comum. Você tem uma fase que você fica em quadro viral, tal, aí você sente uma melhora. Quando lá pro 10º dia, quando você acha que está melhorando, de repente você fica estranho de novo, sabe? Essa bifase da Covid, a inflamatória e a fase da hiperinflamação, talvez, ou você vai para a inflamação, claro. Para mim foi muito evidente na primeira. As outras não. Depois mas a doença modificou, né? A doença não foi a mesma nas ondas. Era uma doença estranha, porque não era comum. Geralmente você melhora e melhorou do quadro viral. Você sabe que o André, um dia me liga, saindo acho que do hospital da Unimed, inclusive, ele me liga: Dodô, tá em casa? Era um dia chuvoso, eu acho que foi na primeira, lá em 2020, abril, época de chuva. Eu digo: tô em casa, cara. Aí ele disse: tem cerveja aí? Eu digo: tem cerveja aqui. Cara, eu posso tomar? Você se incomoda aí na sua casa? Eu digo: jamais, meu irmão, venha. Mas, cara, eu não vou entrar em casa, não. Eu moro em casa, são 3, tem um estacionamento embaixo. Eu vou entrar pela varanda, pelo jardim. Então, não precisa isolar as crianças, o medo dele, né? E, cara, eu vou pedir permissão a ele para falar isso. Eu já pedi, já vou falar mesmo. E eu coloquei uma mesinha no jardim, na parte coberta aqui, abri uma cerveja, sentei, ele chegou, como ele tinha dito, pegando chuva, sentou na cadeira diametralmente oposta à minha, uns 2 metros de distância, a gente brindou, ele tomou um gole, ele baixou a cabeça, e a única coisa que ele fez foi chorar. É muito cansativo mesmo. Ele disse... Chorou uns 2, 3 minutos, assim. Aí ele levantou. Ele disse: ô, Dodô, desculpa. Aí eu disse: por quê, cara? Cara, eu nunca perdi tanta gente como eu perdi nesses últimos dias. Pacientes que eu não sei por que estão morrendo. Eu tenho suspeita, mas eu não entendo, não consigo entender essa doença. Não tem nada que eu faça que que possa mudar essa história. Eu não sei. E, cara, eu vi o desespero. Esse momento aí que o André falou, eu passei por isso também. A impressão que dava é que não é a gente que escolhe, sabe? Eu acho que isso aí é doloroso. Eu queria também falar do Marcelo Alcântara, viu? Que o Marcelo foi um cara também que ele falou para mim assim: Flávio, eu me prometi que eu vou ver o maior número de doentes que eu puder ver. Sem limite. Até eu não aguentar mais. E eu lembro que eu conversei um dia com o Marcelo falando assim: cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Tava pensando da gente usar algo parecido com um elmo de escafandro. Legal. E aí tem e tal. E eu falei assim: Marcelo, mas o problema é que do reuso do CO2, né? A gente tem que ver. Mas é uma forma da gente conseguir. Eu vou melhorar isso, eu vou pensar nisso. E o Marcelo, junto com uma equipe, né? Junto com o pessoal que desenvolveu o elmo, eu acho que foi fundamental na parte da pandemia, porque de fato ajudou muita gente. Por incrível que pareça, como era interessante que o elmo deixava as pessoas mais confortáveis. Claro, você via, né? Era transparente. Mas é um negócio que, por princípio, é super desconfortável. Porque você passa um negócio barulho apertado e na tal. cabeça, um barulho. Cara, mas as pessoas dormiam no elmo. Dava conforto das pessoas dormirem no elmo. E né? eu tive uma pneumonia recente, cara. Pneumonia grave. Eu soube. Fiquei internado lá, a Fernandinha me ajudando junto à equipe. O Marcelo que me viu e assim, eu usei o AutoFlux, que é o nasal, né? Usei a máscara VNI, né? A Full Face, e usei o elmo. Rapaz, eu achei o mais confortável de todos o elmo. O desconfortável, confortável. Mais confortável. Extremamente confortável, assim, sabe? Foi o que me deu mais
conforto respiratório, né, do que os outros dois. Porque o full face até, mas o alto fluxo me incomodou muito, a parte nasal, que ela começa um fluxo muito alto, começa a ressecar muito, é uma hora que você não aguenta mais. Mas aí você usa uma pomada, alivia. Agora o elmo, de fato, eu achei muito confortável. Legal. E aí foi genial, porque foi uma invenção no Ceará, produzida junto de uma colaboração de vários, né? FIEC, UFC. Governo do Estado, UFC, o ISGH foi um dos locais que testou o elmo lá no Da Vinci, lá o Hospital do HU. Então, acho que essa ação colaborativa, o elmo, ele permitiu salvar muitas pessoas, porque a gente deixou de entubar muita gente. Foi a terceira onda, mudou muito, a segunda onda, né? Porque é o que eu ia dizer, né? A primeira onda foi uma doença, a segunda onda foi outra, e aí a partir da terceira onda com a vacina já foi outra doença. E a segunda onda, engraçado, né? A primeira onda que foi muito difícil foi o desconhecido, a gente não sabia nada. A segunda onda, aí foi quando a estrutura pesou um pouco mais, porque como ela foi mais longa, e aí lembra que a gente teve aquele caso em Manaus, né, da falta de oxigênio. E aí Manaus era algumas semanas antes da gente aqui em Fortaleza. Então, a gente já estava montando o nosso hospital de campanha, e o nosso primeiro hospital de campanha, os dois, né, eles eram vistoriados pelo Corpo de Bombeiro, pela Vigilância Sanitária, eles estavam todos dentro da norma, apesar de ser um hospital de campanha. E eles tinham tubulação de gases no hospital de campanha, porque você não adiantava fazer nada sem oxigênio. E aí, quando foi a segunda onda, a gente já estava começando a usar o elmo, só que o elmo, ele gasta muito oxigênio, né? Você bota ali 30 litros de oxigênio, 30 litros de ar comprimido, então é um negócio que gasta muitos gases. E aí, a gente começou a ter dificuldade, porque tinha tido o problema em Manaus. E aí as empresas estavam... Não sei o quê. A gente, no prazo, porque a gente tinha números, eu dizia, eu preciso desse hospital. Você tem praticamente um monopólio, né? Eu preciso desse hospital de campanha daqui a 2 semanas funcionando. Exatamente, né? E aí, é assim, daqui a 15 dias eu vou lhe dar previsão de quando eu vou poder fazer o serviço. Olha, essa reunião. Eu só não voei em alguns pescoços, porque eu falei assim, olha, é o seguinte... Eu preciso de oxigênio. Não, mas eu falei, graças a Deus, eu não era a pessoa mais ranqueada na reunião, porque tinha o Elias e tinha o Flávio. Então, eles eram mais ranqueados que eu pude perder o controle, porque eu falei assim, eu não quero saber. Eu vou precisar desse hospital de campanha daqui a 15 dias, e eu quero saber se eu vou precisar ir pro jornal dizer que as pessoas vão morrer porque vocês não vão botar oxigênio aqui. É isso aí. Eu vou usar bala. Não, você não pode usar bala porque a gente não vai reabastecer a bala. Eu falei, então vocês têm que se virar. Mas assim, eu tô dizendo que eu vou precisar disso. As pessoas vão morrer sem esse oxigênio. Eu sei que no dia seguinte, eles estavam lá. Você vê uma mulher desse tamanho brigando com você, meu amigo. Na hora, na hora. O mais engraçado, né, é que tipo assim, aí eles enrolaram um pouco ainda pra botar, tinha que fazer toda a tubulação e tal. Eu sei que a gente tava chegando no prazo, eu tinha os números, eu sabia o dia que eu ia precisar abrir o hospital de campanha, meu hospital já tava enchendo, a gente usava sempre o hospital de campanha como última, né, opção. E aí eu falei assim, o negócio é o seguinte, a gente não pode deixar... Eu não vou ser presa saindo daqui não, né? Falei, a gente não pode deixar esses trabalhadores saírem daqui. Porque se eles forem embora, eles não vão voltar. Porque eles já tinham ficado 2, 3 dias sem aparecer. E eu falei assim, não, a gente precisa que eles terminem isso hoje. Botamos segurança ali. Eu falei, olha, se eles ameaçarem a sair, vocês me chamam que eu venho aqui. Não deixe. Eles viraram à noite. Leva comida pra eles, leva tudo. Eu fui lá no caixa eletrônico, saquei dinheiro, dei R$50 pra cada um. Falei, mas não deixa eles saírem daqui, porque a gente precisa que isso esteja terminado hoje, porque daqui a 2 dias eu vou ativar esse hospital de campanha. Então, assim, medidas desesperadas, né? Mas que a gente teve né? que fazer. O contexto mundial, inclusive, mudou. Eu lembro quando o governo do estado adquiriu os ventiladores da China, e a grande nossa terror, ai meu Deus, quantos ventiladores chegam? Porque não tinha, como é que vai abrir leite de UTI se não tem ventilador? E só tinha um caminho na China, e comprou 700 ventiladores do governo do estado. E aí eu lembro que na hora de voltar da China tinha que ter muito cuidado, porque dependendo do país que parasse, eles confiscavam. Seguravam o claro, avião, porque para eles não tinha ventilador. E eu achei tão interessante, porque a pessoa que me contou da viagem, doutor, é que ele vai parar na Etiópia por causa dos piratas. Falei, na Etiópia tem pirata, né? Aí, não, doutor. A Etiópia é o caminho seguro. Olha. O outro caminho era a França. A França não é o caminho seguro porque eles podem travar. Então, mudou cada paradigma mundial na época. Tu vê, então o local seguro era pela África, na Etiópia, porque lá eles não iam reter os ventiladores. E no caso da Europa, se parasse na Europa, retinha os ventiladores. São coisas que você só sabe quando vive realmente. Exatamente. Né? Uma pergunta, assim, pior já passou, né? A gente hoje aqui, inclusive, a gente
contou várias histórias rindo, né? Isso, infelizmente, não foi o nosso dia a dia. Sim, é verdade. durante o pico. Mas eu gosto de falar do legado que ficou do ponto de vista estrutural, realmente, né? De aprendizado, né? Pra gente. O que é que a gente aprendeu que não vai fazer com que no futuro a gente passe por algo dessa forma, né? Tão despreparados, né? Exceção da Fernanda. Mas assim, o que é que a gente fez, o que é que a gente efetivamente aprendeu e está colocando em plano, né? Em prática, para que a gente esteja sempre preparado. Claro que a gente nunca está full, mas foi que a gente efetivamente mudou na estrutura que nos torna mais preparados para uma eventual pandemia. E aí, Fernandinho? Eu acho assim, quando acabou a primeira onda, né? A primeira onda começou a arrefecer ali em maio, junho. Em julho, na primeira semana de julho, eu reuni as pessoas e falei assim, agora é hora da gente ver os aprendizados. O que a gente faria igual, o que a gente faria diferente, o que a gente não pode fazer. Então, quando veio a segunda onda, a gente já estava mais preparado que a primeira. Só para vocês terem uma noção, a gente fez o hospital de campanha na mesma área física, que era ali o estacionamento dos médicos, ali na frente do hospital. E na primeira onda, o hospital de campanha tinha 44 leitos, na segunda onda, o hospital tinha 99 leitos. Com o mesmo com a metro mesma quadrado. área e do mesmo jeito, vistoriado pela vigilância sanitária, pelos bombeiros, todo dentro da norma. Porque a gente aprendeu, isso eu posso fazer assim, isso eu posso mudar assim, vou mudar essa forma. E do mesmo jeito a gente fez com outras coisas. A gente aprendeu porque a gente ia abrindo as unidades, ia botando pessoas novas naquelas unidades. Então, na próxima vez, a gente vai rodiziar as pessoas. Eu vou levar sempre um grupo mais experiente para poder juntar com os novos. Então, a gente aprendeu muito e a gente aprendeu a fazer a gestão de tudo, né? De insumos, de pessoas, do conhecimento, da comunicação, do planejamento. E essa parte da gestão dos números a gente trouxe para o nosso dia a dia hoje. Então, hoje, as nossas emergências, a gente usa um modelo preditivo baseado no que a gente aprendeu no Covid. Então, a gente consegue se planejar muito melhor. A gente aqui em Fortaleza, a gente tem a nossa sazonalidade, que vai começar agora, depois do Carnaval. Né? Já começou, mas o pico, né? O aumento da velocidade vem agora, depois do Carnaval. E aí, a gente tem previsão do número de atendimentos, previsão do número de profissionais que eu tenho que ter por turno, por dia da semana, em cada hospital, para a gente poder fazer o melhor manejo da sazonalidade, né? Desse aumento de busca na emergência. Então, assim, eu acho que ficou muito aprendizado dessa parte de gestão, porque, graças a Deus, a gente conseguiu se planejar na medida do possível para a pandemia. Então, assim, a gente conseguia estar, às vezes era segundos à frente da pandemia, mas a gente conseguia estar à frente. A gente não foi pego de surpresa, porque a gente tinha o modelo de gestão, a gente tinha os números, a gente tinha as pessoas engajadas, e aí a gente conseguiu realmente ter esse sucesso, né? Porque uma das metas era, eu falei isso muito, começou a pandemia, eu marquei reunião com os meus colaboradores, foi a última reunião presencial, depois a gente passou a fazer as reuniões online, mas eu falei assim, olha, a nossa meta para essa pandemia é sair vivos, viáveis e respeitáveis. Então, a gente tem que sair vivos, a gente tem que sair viável, a gente não pode falir a Unimed Fortaleza no caminho e a gente tem que sair respeitável. A gente não pode permitir nenhum escândalo, a gente tem que fazer boa medicina, a gente tem que prestar boa atenção à saúde. E acabou que a gente teve o sucesso, né? A gente salvou o máximo de pacientes que deu, a gente não deixou nenhum paciente Unimed Fortaleza desassistido. Quando todos os hospitais da cidade estavam com a porta da emergência fechada, o hospital da Unimed foi o único que manteve a porta aberta. A gente saiu viável, né? Então a gente conseguiu equilibrar os custos. O fato da gente ir abrir o hospital no outro ano ajudou, porque o que a gente precisou comprar de cama, de respirador, a gente usou no hospital. E a gente saiu respeitável, porque a gente saiu da pandemia com mais clientes do que a gente entrou. Quando todo mundo retraiu, a gente saiu com mais clientes do que a gente entrou. A gente foi top of mind de plano de saúde, top of mind de Hospital Unimed figurando na lista dos melhores hospitais do mundo da Newsweek. Então, assim, eu acho que foi missão cumprida. Então, esse modelo de gestão, de planejamento, eu acho que foi um aprendizado que a gente levou para frente, né? Que dá para a gente fazer gestão, dá para a gente se planejar mesmo no caos. Uma coisa que eu falava muito pro pessoal era, o Covid não é um vírus alienígena mutante. Então, vamos nos ater ao conhecimento que a gente tem do comportamento de um vírus respiratório. Então, vamos tentar trazer para a razão o que a gente conseguir
né, no meio desse desconhecido e dessas incertezas, né? Claro que por dentro estava morrendo de medo, Claro. mas a gente passava, tentava trazer esse mínimo de segurança, né? Não liga pra isso aí, não. É só... Eita. A gente tá quase terminando, viu, Lucas? Tá quase, tem calma aí. E Flávio, no ISGH, o que foi que vocês conseguiram? Eu vou falar assim, eu acho que tem um contexto também em geral, sabe, o Dolph? Eu acho que a gente, primeiro, a história da telemedicina, eu acho que foi um grande legado para todo mundo. Eu lembro que o CFM estava muito contrário. Resistente, era. E aí veio uma pandemia e falou, não, tá bom, vamos usar a telemedicina, né? Eu acho que a gente aprendeu outro cenário, a história do e-commerce, as plataformas. Não, a assinatura online totalmente, né? Não, a vida mudou, né? A vida mudou. Eu acho que isso a pandemia trouxe de muito legado. Para a gente na gestão, acho que reforçando tudo que a Fernanda falou, acho que teve muito esse movimento da percepção do uso melhor do dado, né? Da melhor governança de dados, da melhor tomada de decisão, da tomada de decisão coletiva. Eu acho que isso tudo foram legados que a pandemia, eu acho que ela nos deixou, né? Essa percepção da possibilidade de enfrentar esses desafios. Obviamente, o aprendizado e os ganhos, eles não são uma linha reta. Claro. Eles têm quedas e elevações, né? Mas eu acho que se a gente fizer num gráfico de Excel uma curva de tendência, tendência é de ganho. A tendência é de ganho. Eu acho que ele fez esse movimento, assim, de fato, tanto na saúde. Eu fico pensando, sabe, como a Fernandinha fala, assim, eu acho que tiveram vários pontos, assim, né? O estado do Ceará, eu penso, se não tivesse os regionais, como é que ia ser no interior do estado? Você sabe que é isso, né? Porque o interior era... Como é que ia ser a UPA? Era quase assistido, né? E eu lembro que um pouco antes, a gente mudou o modelo de oxigênio das UPAs. Não sei se vocês sabem disso. Não. Para usina, né? A gente tinha usina e mudou para tanque. Para a UPA, a gente teve algumas UPAs que a quantidade do uso foi tão grande que a usina era pequena para aquela demanda. E o que aconteceu? Começou a faltar oxigênio em algumas UPAs que tinham usina. E a gente tinha mudado há pouco tempo para tanque. Então, a gente acabou absorvendo algumas UPAs que as usinas não estavam dando conta. UPAs que eram geridas pelo governo. Que eram geridas por usina também, que eram geridas pelo governo. Entendi. Então, tiveram algumas mudanças, sabe, se não tivesse regionais, se a gente não tivesse feito isso, se não tivesse um Da-Vinci pronto que o governo pôde pegar e transformar no hospital, se não tivesse essa coalizão que foi importante entre Estado, municípios, entes federativos, de uma forma ou de outra, trabalharam junto para que as coisas funcionassem, se não tivesse um privado como a Unimed Fortaleza forte para ajudar, porque é uma dor que tirava do Estado. Então, acho que a gente teve um ganho muito grande dessa união, né? Essa percepção que a gente pode ser melhor juntos, né? E essas tecnologias que foram sendo criadas, por exemplo, eu vi vários usos de dados para você prever o que ia acontecer com aquele paciente em 24 horas. Isso, critérios de gravidade, não vai precisar de né? ventilador. É isso aí. Acho que isso aí foram ganhos enormes que a gente teve na pandemia, sabe? Eu acho que o nosso estado, particularmente, ele foi um dos que performou melhor na pandemia em termos de Brasil. A gente conversou muito com outras Unimedes de outros estados e assim, aqui, e olha que eu não, sem afiliação política, sem nada, mas como médica, gestora, conhecedora, né, do cenário, eu acho que a gente fez um lockdown no momento certo, né, que preveniu muito da transmissão, inclusive porque a primeira onda foi a menor onda das sei lá, 4, 5 que a gente teve, né? E assim, como era o desconhecido, né? Então a gente teve um lockdown no tempo certo, a gente teve essa relação, a gente teve a política escutando o técnico da saúde, tomando realmente as melhores decisões. A gente teve essa comunicação entre vários entes e todo mundo ouvindo e todo mundo trocando ideia. Então, eu acho que realmente, assim, o nosso estado, claro que teve tragédias, claro que, né, enfim, mas eu acho que a gente performou muito bem frente ao que a gente tinha de possibilidade na pandemia. Eu acho que a gente, uma das razões também é porque o nosso médico e os nossos profissionais de saúde são muito bem preparados, muito bem preparados, né? Então aí vem nossas escolas, a seleção e etc. A gente está quase no fim. Eu não preciso nem agradecer, não tenho mais o que agradecer. Assim, eu tô aqui radiante. Mas do mesmo jeito que a gente começa com o chamado, a gente tem um propósito de mostrar que a medicina ela é limitada porque muda o jeito da gente ver o mundo. Eu vou mudar a pergunta para vocês.
né? Eu não quero, como vocês, como a medicina, eu quero saber como médicos e gestores na pandemia, como isso mudou a vida, a forma de vocês verem o mundo. Essa é uma pergunta Eita, difícil. difícil, É sempre difícil, Fernandinha. Você tá pensando que é só falar... Bom, vai, Flávio, começa tu. Tá bom. Não, eu acho que assim, né? Primeiro agradecer, Dúvia, assim, acho que esse momento é fundamental. Fundamental para a gente, que faz uma reflexão às vezes, que a gente é um momento que a gente para e reflete o que aconteceu, e eu acho que sempre tem um ganho. E você é uma pessoa muito inteligente, uma capacidade de articulação muito grande, e nos faz esse movimento reflexivo. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por estar do lado da minha grande amiga aqui. A gente passou muitas coisas juntos, né? E eu acho que é um presente estar do lado da Fernanda. E o que fez mudar a gente? Eu acho que, primeiro, eu acho que eu nasci para isso, viu? Eu acho que é uma missão, assim, quando a gente passa pela pandemia, você entende a visão real do seu trajeto de vida, sabe? E aí eu acho que uma das coisas muito fortes para mim é que nada é por acaso. Que a gente está aqui por algum motivo era o Dove, que foi para o Regional Norte, por algum motivo era o Flávio, que era presidente do SGH, a Fernanda era diretora da HU. Então, que existe uma razão de ser para as coisas que a gente faz. Eu acho que isso é algo que, de fato, faz a gente ter essa percepção. Outro ponto é que, engraçado, né? A gente na medicina, a medicina ela permite o Deep Life Learning, né? Você aprende várias coisas ao longo da vida, né? Então, eu sou pneumologista, mas já tive essa vida mais pneumológica, já tive uma vida mais terapia intensiva, tive uma médica clínica. Hoje eu tenho uma vida muito mais de gestor e uma fome de aprender enorme, continua. O tempo todo fazendo curso, pós-graduação, para aprender mais, para se certificar mais, porque eu acho que tem algo, e eu acho que nós três temos isso, de sempre querer ser melhor, sabe? Sempre nos provocar algo que eu quero aprender isso, essa fome de querer saber, de querer produzir mais e de uma forma ou de outra, né? O Martin Seligman, lá, que é o pai da psicologia positiva, ele tem um trabalho muito interessante que ele divide em relação a 2 grupos e ele tenta separar a felicidade efusiva da felicidade plena de satisfação. E o que tem que muda essa diferença entre os 2 grupos é que o grupo que tem uma felicidade plena é que ele é bom em algo e ele utiliza isso não só para ele, mas para outras pessoas. Então, eu acho que o pessoal da saúde tem um ato de servir muito forte. Esse propósito de servir, de ajudar, de acolher, de cuidar, o healthcare, eu acho que faz a gente ser mais, faz a gente ter ganho e faz a gente enxergar algo que a gente ainda pode dar mais, sabe? Rapaz, eu dei tudo isso, mas eu quero dar mais. Porque isso é um alimento para a alma, sabe? Com eu certeza. acho que isso faz a gente revigorar todos os nossos cansaços físicos, sabe, Douglas? Então, eu acho que a pandemia traz isso. Olha, eu estive aqui por isso e eu tenho que entregar o máximo que eu puder porque eu tenho que ser melhor nisso. Porque as pessoas dependem da gente, sabe? Eu acho que isso aí é muito forte. E a gente deixa um legado para os nossos filhos, né? Porque é isso que eu posso dar para ele, assim, quando ele vai para um local que a gente trabalha, ou quando encontra um paciente seu, e o paciente, doutor, que saudade do senhor. E ele vê esse carinho, esse acolhimento, isso mexe com ele. Com certeza. Talvez foi isso que, em algum momento, a Fernanda viu na mãe e falou assim, parece que eu quero isso também. É isso mesmo. Eu acho que, assim, de aprendizado pessoal da pandemia foi que a gente não conhece a força que a gente tem, né, até a gente se deparar com essas situações da vida. A gente sempre ouve falar isso, a mãe levanta o carro para salvar o filho. Isso. Mas nessa hora eu acho que a gente viveu na pele e viu que isso é verdade. Não era só sentido figurado, Não né? é sentido figurado. Você realmente tira forças de onde você nem sabe, você só vai, né? O chamado é tão forte que você só vai, né? E a outra coisa, eu acho que é das pessoas, essa conexão com as pessoas, né? Aquele tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu acho que isso é importante, a gente enquanto gestor, com as nossas equipes, né, para que as nossas equipes saibam por que elas estão ali e elas respondam a esse chamado quando você precisar. Isso vale para o paciente, que é a nossa razão de existir. Acho que a gente que é médico, a gente que é profissional da saúde, a gente tem dentro de nós essa questão do cuidar, do servir, do querer fazer o melhor. Então, a gente tem que estar sempre cultivando isso. Às vezes, né, e eu como professor, eu tenho muito isso, né, também como chamado e vocação, que eu falo muito para os alunos, né, que é não deixar a vida
deixar a gente cínico, deixar a gente amargo, porque a gente tem que permitir que essa nossa vocação ela esteja sempre aflorando. E nesses momentos a gente viu isso, como fez a diferença, enxergar o paciente como pessoa, porque a gente não tratou só a doença, a gente tratou famílias, a gente levou a aproximação dos pacientes com as suas famílias, a gente fez todos esses atos de acalmar. Outro dia eu estava com uma professora lá da Unifor e ela falou, Fernanda, você não sabe o que você fez, você salvou a minha vida. Eu falei, porque quando eu estava com Covid, pirando lá naquele quarto, você ia lá todo dia de manhã e você sentava comigo e ficava 10, 15 minutos conversando comigo. O bem que isso me fez, você não tem noção, percepção, né? Então, assim, é enxergar todas as pessoas que nos cercam como pessoas, os nossos colegas de trabalho, os nossos pacientes, as famílias dos nossos pacientes, as nossas equipes. Então, para a gente como médico e como gestor, pessoas são sempre o nosso bem mais importante, né? E eu acho que a pandemia mostrou. Claro que o respirador fez a diferença, é claro que a estrutura fez a diferença, mas se a gente não tivesse pessoas, a gente não ia ter conseguido fazer isso tudo que a gente fez. Então, a minha sensação da pandemia é que a gente pode ser melhor. A gente, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, enquanto sociedade, eu acho que depois da pandemia veio um movimento muito hedonista, né? De a vida é curta, eu tenho que viver enquanto dá. Isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Claro que a gente entende a importância de ter uma vida mais saudável, mas a gente não pode esquecer desse sentimento. Como foi bom na pandemia, apesar de tudo, a gente está ali se sentindo útil para o outro, fazendo alguma coisa para outra pessoa. Acho que a gente tem que, né, enquanto pessoa, se lembrar disso para que a gente possa sair melhor como humanidade de tudo isso que a gente viveu, né? Você sabe que em dado momento, não sei se vocês conhecem o Joel, que é psiquiatra. Demais. Joel, Carinho enorme, Joel. Inteligentíssimo, para mim, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e a gente fez outra live. Né? E eu perguntava a ele, será que a gente sai melhor disso? Aí ele disse, Dúvida, o que eu temo é exatamente o contrário, né? Então, acho que as vozes de vocês são importantes para que as pessoas relembrem esse momento, né? Eu vou finalizar pegando esse gancho. E aí eu vou explicar mais ou menos o que foi que eu pensei quando eu estava preparando esse episódio, esse roteiro, porque eu tive muito carinho, muito zelo em preparar mentalmente esse momento, né? E quando eu estava... Eu tinha certeza que eu ia falar aqui sobre, que a gente ia falar aqui, contar a história de superação, de vitória, né? De luta. E eu, montando o roteiro, eu imaginei como se fosse um documentário dirigido pelo Ridley Scott. Eu assisti o Falcão Negro Caindo, que ele fez, e eu imaginei e escrevi um roteiro de um documentário, tá? Eu escrevi um roteiro de um documentário, e eu percebi que, enquanto eu fazia esse roteiro, eu vi que não era sobre sobrevivência, sobre luta, era sobre humanidade, né? A história que a gente contou aqui hoje, os corredores que a gente descreveu, as dificuldades que a gente descreveu, são sobre pessoas, né? Ali tinham vozes, vozes gritos que a gente não conseguia calar, a gente tinha que escutar, tinham olhos, olhares, lágrimas que a gente não podia desviar o rosto, né? Então, aquele momento ainda são cicatrizes para muitos de nós, né? Então, a história que eu quis contar era uma história que eu esperava que vocês contassem, e vocês contaram. Não é uma história de vocês são heróis. Não tem herói. É verdade. Né? Não tem herói, não tem um vilão óbvio. São o que vocês mostraram, o que eu queria mostrar de vocês, era que o que a gente tinha era escolhas, né? Uma escolha que era difícil, a escolha entre a vida e a morte. A escolha do Flávio, da Fernanda, do André, que eu falei tantas vezes e vou falar sempre. Uma história que não tinha roteiro, uma história que vocês não tinham ensaio, a gente não ensaiou essa história. O que vocês tinham era muita coragem, muita vontade de brigar e a missão e o propósito que tanto vocês falaram, né? E o que eu espero realmente é que quando a gente relembre esse momento, que a gente possa entender que aquilo não foi só uma crise sanitária. Aquilo foi uma crise humanitária, moral, social, emocional, que cada um de nós citou aqui várias vezes, né? E que a gente tem que entender como sociedade, ao meu ver, é que a gente tem que pegar essas lições e entender
o que a gente mudou, por isso que eu perguntei tanto, o que a gente mudou e o que a gente está disposto a mudar. E eu resolvi dedicar esse episódio hoje para todos aqueles que lutaram, os que não voltaram, né? Todos os dias de luta, né? E que eu quero que todos lembrem dessas pessoas com muito carinho, muito respeito, porque cada uma dessas vidas era uma história. Sim. Né? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado a vocês dois por terem vindo. Desculpa a emoção. Não, eu espero que esse seja... é o nosso presente. Eu tô vendo o livro aqui, tudo que a gente precisa do ver amor, sabe? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração.